água. Deixa eu colocar aqui a imagem para entrar. Pronto, pessoal. Então, deixa eu só me organizar aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela. Paz e bem, boa noite. Fico muito feliz, né, em ver que a gente está em grande número ainda no nosso curso. Tá? E a gente vai funcionar da mesma forma que a gente estava. A gente vai aqui explanando os conteúdos. Se vocês tiverem dúvida ou for ter algum questionamento, vocês podem ir colocando já no chat, que enquanto eu vou falando com vocês aqui, eu vou também, ao mesmo tempo, dando uma lida no chat para saber se tem algo, tá certo? E quando eu perguntar se está certo, se está entendido, vocês podem fazer assim um polegarzinho, pode botar um ok lá, não precisa ativar o microfone, que é para não dar interferência, tá certo? Eu não sei se todos que estão hoje estavam no encontro passado, mas hoje no grupo, lá, eu coloquei um resumo do que foi o encontro passado. Eu me apresentei como frade, né, falei algumas coisas sobre a minha pessoa, apresentei o objetivo do estudo, né, resumindo, é conhecer bem a nossa fé, para assim bem vivê-la, e em seguida apresentei o livro. Né? Então, eu tinha combinado com vocês a gente fazer uma divisão para a gente poder contemplar o livro. O livro são 6 capítulos, tá? E eu considero que o centro desses capítulos tem que ser, ou é para ser, no encontro de hoje. Por isso que eu separei introdução em primeiro capítulo no nosso primeiro encontro, e no encontro de hoje, né, a gente vai ver se a gente consegue contemplar, lógico, o segundo e o terceiro, que ali está o grosso desse conteúdo todo do livro, e os demais a gente faz no último encontro. No final, eu vou abrir um tempo, né, para a gente poder me ajeitar. Não sei se vocês perceberam, eu mudei de cenário hoje. Né, hoje eu vim fazer no quarto, porque eu nem consegui montar lá embaixo. Então, o objetivo hoje é o quê? Eu vou explanar o conteúdo, certo? Vou contemplar de uma forma que a gente consiga acompanhar, seguindo a sequência do livro. Por isso que nós não estamos preparando material, xerox, slides, porque eu estou seguindo ponto a ponto do livro, justamente para incentivar que façamos a leitura do livro, mas como eu falei no começo, né, logo no começo do nosso encontro, nós não temos aqui a pretensão de dar um curso de teologia, nem explicar a fé católica toda em 3 dias, coisas que em 4, 5 anos de faculdade a gente não consegue, até porque é um aprendizado para a nossa vida toda, né, independente de qual momento da vida nós estejamos. Mas para a gente iniciar o nosso encontro de hoje, nós estamos com, aqui sou católico, pronto. Falamos da introdução, falamos do capítulo 1, hoje nós vamos para o capítulo 2. Como vocês podem acompanhar, né, vocês acompanharam no livrinho, quem tiver no livrinho na mão pode segurar também. Né, o capítulo 2 ele fala, nossa fé católica. Tá, deixa eu até tirar aqui, porque... Só um instantinho, que saiu dali. Ótimo. Pronto, está na tela agora. Nosso capítulo 2, ele fala sobre a nossa fé católica. Esse capítulo, ele fez uma divisão, né? Ele falou a verdade sobre Jesus Cristo, a verdade sobre a igreja, a verdade sobre o ser humano, tá? Então, quando ele coloca a questão da verdade, né, ele não tem o intuito de esgotar a verdade, né? Ele está falando da nossa verdade de fé em cima daquele assunto. Tá? Então, primeiro ele fala quem? Fala de Cristo, né? Fala da igreja e fala do ser humano. Que vocês vão perceber que todo o conteúdo, né, da nossa formação é sempre essa relação nossa com Deus. A nossa forma de viver a nossa fé é a forma que nos relacionamos com Deus, né? Através do outro também, né? Em comunidade e no próprio sentido de igreja, né? Que mais na frente aqui no conteúdo eu vou explicar a vocês, né? O sentido do significado de igreja, né? Igreja, eclésia, carralia res, mas deixa mais para frente, tá? Então, eu achei aqui... Frei, como é que você vai fazer? Eu vou andando num ponto, mas eu já vou de início deixar uma tarefa para vocês. Já de início. Por que eu vou deixar essa tarefa? Porque o primeiro ponto, ele fala a verdade sobre Jesus Cristo. Tá? Eu seguindo os pontos da verdade sobre Jesus Cristo, eu tenho algo. Eu tenho o quê? A vida de Jesus. Então, para eu não ficar dizendo que é a vida de Jesus, como eu falei no início, partindo do princípio que nós aqui não estamos zero, né? Nós já temos uma caminhada de fé, nós já temos um conhecimento, nós somos engajados em pastorais, nós temos um conhecimento sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês algo bem rápido sobre um evangelho, tá? E a partir daí vai ser passado a atividade
em que vocês vão se aprofundar nessa questão da pessoa de Jesus. Se eu for perguntar para vocês quem é Jesus, cada um tem uma resposta pessoal, a partir da sua compreensão, da sua relação, da sua experiência. Né? Mas nós temos um evangelho, o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos, ele foi escrito de uma forma onde ele tem uma pergunta central. Qual é a pergunta central? Quem é Jesus Cristo? Então, a forma que o Evangelho foi escrita é para você, enquanto você for lendo ali o Evangelho, e vai te despertando uma curiosidade de quem é, até chegar no final e você dar a sua resposta. O livro não lhe responde quem é. O livro lhe caminha todo para você dar a sua resposta. Por isso que tem aquelas passagens, que dizem aí que eu sou? Que dizem os homens que eu sou? O próprio Jesus pergunta no texto, né? Quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que é Elias, não é isso? Então, assim, no final do livro, do Evangelho todo, você dá a sua resposta a quem é Jesus a partir da compreensão, do que você compreendeu. Então, assim, para nós fecharmos esse primeiro ponto, a verdade sobre Jesus, vocês vão, não sei quando, vocês vão se comprometer de ler do começo ao fim o Evangelho de Marcos. Tá? Do começo ao fim o Evangelho de Marcos. Foi escrito num gênero literário, onde uma pergunta central é quem é Jesus? Lembrando que, por curiosidade, não sei se vocês sabem, os outros evangelhos foram escritos baseados no Evangelho de Marcos. Né? Então, partindo desse princípio, quem é Jesus? Mateus, falando ali para judeu, né, naquela briga também, naquela questão, naquela disputa com os judeus, com os fariseus, ele pegou o conteúdo ali de Marcos e foi falar para o povo dele. Lucas foi falar para aquelas pessoas que nunca souberam, não sabiam quem é Jesus, não tinha essa caminhada. Foi falar para quem? Para os pagãos. Baseado em quem? No livro de Marcos. Então, a pergunta é, quem é Jesus? Vocês vão encontrar no livro de Marcos, vocês vão fazer a leitura do Evangelho de São Marcos e vocês vão tirar. Ah, Frei, você vai pular? Não, eu não vou pular, nós vamos contemplar nos pontos que nós temos. Né? Vou demorar um pouquinho, porque eu estou pescando na tela. Deixa eu explicar a vocês, né, vocês já sabem como funciona. O primeiro tópico desse capítulo, A Verdade sobre Jesus, fala a pessoa de Jesus, filho amado do Pai. Isso nós temos conhecimento, né? Este é meu filho amado, em qual eu pus o meu agrado. Então, Jesus é o Filho de Deus. Nós somos filho de Deus por Jesus Cristo. Então, através da filiação de Jesus a Deus Pai, nós também somos filhos de Deus. Tá? Então, Jesus, a pessoa de Jesus você vai conhecer, é uma pessoa que foi gerada no ventre da Virgem Maria, pela ação do Espírito Santo. Isso tudo nós temos o conhecimento. A ação do Espírito Santo, gerou no seio da Virgem Maria. Né? Nós temos aquela passagem também do Evangelho que ele fala, hoje se cumpriu a Escritura, quando ele ainda, né, adolescente, foi ler, ele leu a passagem do profeta Isaías, né, e fechou o livro e disse, hoje se cumpriu essa Escritura. Isso falava da pessoa dele. Iniciou sua vida pública, teve início a sua vida pública, onde foi pregar o reino de Deus, chamou os discípulos, fez o convite dos discípulos. O interessante de Jesus era que ele convidou os discípulos e não exigiu nada deles. Não disse, você é pescador, você vai deixar de ser pescador. Não, você é dessa forma. Não, ele chamou os discípulos da forma que eles eram. O que é que isso quer dizer? Que o nosso chamado também, né, o chamado que Jesus fez aos discípulos, é o chamado que ele nos faz hoje, em vista da nossa missão. Tá? Que é a missão que eu já falei para vocês, a continuação da missão de Jesus Cristo. Então, dando continuidade, nós temos que saber que ele é 100% homem e 100% Deus. Então, ele é humano e divino. Existem as duas naturezas em Jesus. Tá? Então, vamos partir do princípio que temos um conhecimento da pessoa de Jesus, fica a atividade de ler o Evangelho de Marcos para ter uma compreensão, mas também a gente não vai pular tudo, né? A gente vai contemplar. Nos outros pontos desse aqui, a gente sempre centraliza na pessoa de Jesus. Frei, o próximo passo fala o Evangelho do Reino de Deus. Eu expliquei para vocês. Evangelho. O que é Evangelho? A palavra Evangelho quer dizer boa nova, é a boa notícia. Tá? Então, o Evangelho é a mensagem central do discurso de Jesus. A pregação de Jesus, ele fala o quê? Da mensagem central. Qual era a boa notícia? A boa notícia era a libertação dos cativos. A boa notícia era o reino de Deus. A boa notícia era a justiça que estava no meio de nós, que agora é quem? A pessoa de Jesus. Então, o Evangelho do reino de Deus, nós temos como mensagem central a pessoa de Jesus. Aí nós queremos falar, Frei, como se dá
essa presença desse reino do próprio Jesus Cristo. Quando você escutar a palavra evangelho, você tem que ter uma compreensão no seu coração. O evangelho é uma pessoa. E o evangelho é Jesus. Em Jesus você encontra o anúncio do reino de Deus. Em Jesus Cristo é que você encontra todo o anúncio do reino. Só que Jesus nos apresenta uma tensão, que a gente chama na teologia tensão escatológica, né? Mas eu não vou, eu me comprometi em não ir para esses termos muito teológicos, porque foge do intuito do nosso estudo, que é de uma forma mais simples, mais compreensiva, tratar dos assuntos. Então, Fei, troca essa palavra tensão escatológica e traz para algo que nós vamos entender. É o reino de Deus já, mas ainda não. Como assim? É o reino de Deus já aqui, na nossa existência, onde Jesus nos apresentou. Mas ainda não em definitivo, porque é só no fim dos tempos, onde estaremos em comunhão plena com Deus. Então, Jesus, ele vem nos apresentar, ele vem adiantar, vem nos mostrar esse reino, em suas ações, em suas palavras. Então, se você perceber, você pode dizer que o próprio reino de Deus se confunde com a pessoa de Jesus, porque ele anunciou o quê? A sua pessoa. Na sua pessoa nós vimos o quê? O amor, nós vimos o respeito, a justiça, o ser profeta, nós vimos a doação total da pessoa. Eu vou só pedir a licença aqui. É só a Janete que pode. Pronto. É porque tinha um microfone ligado e ficou dando interferência, eu não estava conseguindo me ouvir. Mas deu ok, né? Agora, pronto. Então, vamos seguir. Então, vamos nesse passo. Nós temos que a pessoa de Jesus é o Filho amado de Deus. O Evangelho do Reino de Deus é a pessoa de Jesus, onde ele anuncia. Mas algo que eu queria para contemplar esse momento, né, sobre esse primeiro ponto desse nosso capítulo 2, é o Messias ungido pelo Espírito Santo. Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Né? Cristo é a missão de Jesus. Cristo é o ungido, o escolhido. Então, é Jesus Cristo. A compreensão da palavra Cristo, de ungido, que vem da palavra de ungido mesmo, de untado. Né? Frei, o que é isso untar? Vocês que fazem bolo, que já viram, vocês viram a forma, a gente não unta, né? Não passa ali o óleo, digamos assim, a margarina na forma. Então, o untado, é o ungido. Então, nós temos a compreensão de que os reis eram escolhidos como? Aquele óleo derramado, ele era ungido, ele era escolhido. Então, quando você escutar a palavra Cristo, você está vendo qual a missão de Jesus. Ele é ungido, ele é o escolhido, ele é o Messias. O que é que o povo esperava do Messias? A libertação. O povo estava oprimido, o povo estava sofrendo, o povo estava passando por injustiças. E tempos estavam esperando que viesse o Messias para lhes dar a libertação. Só que no tempo de Jesus, a compreensão deles de libertação era uma libertação política, né, do Império Romano. Só que Jesus veio nos libertar de algo muito maior. Ele veio nos libertar da morte. Ele veio nos dar a vida eterna. Então, a libertação de Jesus era muito mais intensa do que eles esperavam. É tanto que não foi compreendido. Até o momento ali da morte, ainda esperavam ainda uma revolta política, ainda esperavam uma libertação nesse sentido, mas a nossa libertação ele nos deu quando ele se doou por completo pelos nossos pecados, morrendo e ressuscitando, né, coisa. Esse momento também, mais na frente, nós vamos tratar no outro ponto do livro, tá certo? Então, o Messias, né, é o libertador. Toda a vida de Jesus foi conduzida pelo Espírito Santo. Foi concebido pelo Espírito Santo. As suas palavras foram ungidas pelo Espírito Santo. Foi conduzido pelo Espírito Santo na sua missão. Lembra, o Espírito de Deus conduziu o Senhor ao deserto, onde ele sofreu as tentações. E toda a sua vida foi conduzida pelo Espírito. Então, é o Messias ungido pelo Espírito Santo. Tá? Não era mais aquele óleo, mas o próprio Espírito Santo em que foi ungiu a pessoa de Jesus. E nós temos o próximo ponto, passando para ele, só explicar a vocês, eu estou um pouquinho rápido nessas questões, porque eu creio que o foco para nós é mais na frente, quando nós formos falar de liturgia, quando nós formos falar de sacramentos, e essa parte, como eu acho que é mais prática, e uma leitura simples você compreende, e já é algo que nós temos uma compreensão, eu estou só contemplando para a gente não passar em branco, mas também para ver se gera alguma dúvida, para a gente responder e poder nos dar por satisfeito que contemplamos esse momento, tá certo?
Jesus, que é Deus, é Trindade. Ele nos revela a Trindade. Eu vou voltar para aquela máxima, vez ou outra vocês vão escutar eu falando isso, porque ele é o centro. Essa passagem, ela tá muito, muito enraizada no nosso ser católico, que é o ide. Ide, anunciai o evangelho. E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo o conhecimento que nós temos de Deus Pai foi revelado em Jesus Cristo. Todo o conhecimento. Então, Jesus, ele nos revelou quem era o Pai. Nos prometeu o Paráclito, o defensor. É isso? Nos prometeu o Espírito Santo. Então, a pessoa de Jesus nos revela a nossa Trindade. A Trindade Santa, que, como eu fui falado no encontro passado, que é o centro da nossa fé. A nossa fé é uma fé trinitária. É um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus Pai, que nós associamos à criação, o Filho, que nós associamos à redenção, e o Espírito Santo, que nos santifica, que nos conduz, que conduz a igreja. Então, quem nos revelou isso? Quem nos revelou foi Jesus. Tá? Passei um pouco rápido por esse ponto, como eu disse, eram só pontos que numa leitura do livro ali você compreende, mas se tiver alguma dúvida sobre esse ponto, você pode deixar no chat, que daqui a pouco eu vou dando uma lida ali e a gente vai contemplando. Até danadinho se não tem alguma coisa. Por enquanto, eu vou partir do princípio que está tranquilo, né? Eu também estou vendo aqui o rostinho de vocês, não tem ninguém com cara preocupado ainda, então eu estou entendendo que estão compreendendo. Quando eu vejo me entortando a cara, eu paro, falo mais um pouquinho, porque pode não estar uma compreensão. Mas até agora eu não falei assim nenhuma novidade, né? Só contemplei o ponto do livro, posso passar adiante. Deixa eu voltar aqui. Nós vamos agora, né, para o ponto número 2, né? Lembrando que o ponto número 1 é a verdade sobre Jesus. Nós trazemos agora outra coisa, que é a verdade sobre a igreja. Tá? Nós vamos passar por qual ponto? Nós vamos passar a origem da igreja, né? O que é, pois, a igreja, né? O sentido da igreja, que é ser missionária, né? Maria, mãe da igreja, não tem como se falar da igreja e não falar de Nossa Senhora, como eu falei da outra, ela é o espelho da nossa missão, ela é o espelho nosso de ser discípulo. Então, é Maria que, assim como deu a luz a Cristo ao mundo, nos ensina, como igreja também, trazer essa luz para o mundo. Né? Então, não tem como falar de igreja e não falar de Maria. Tá? E a igreja se empenha pela construção da unidade. Então, vamos caminhar nesses pontos aí, para a gente poder compreender. Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a minha pesca. A origem da igreja. A igreja, se perguntasse a algumas pessoas, onde foi que originou a igreja? Algumas pessoas podem ter a tentação de dizer que foi em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e os discípulos, a partir dali, saíram em missão. Não. Ali foi, nós podemos dizer que, na verdade, ali foi a configuração definitiva da igreja. Mas a igreja não iniciou ali. Tá? A palavra igreja, do grego, ela é eclésia, e no hebraico é kahala e aré, traduzindo, povo de Deus, povo reunido. Isso é um Deus que tem o seu povo. Tá? Então, a gente não fala de Deus sem falar o povo, e o povo sem falar de Deus. É o Deus que caminha com o seu povo. Como eu falei para vocês no encontro passado, a Bíblia nos fala isso, nos relata a história de Deus com o seu povo. Tá? Então, desde o início, desde o princípio, nós temos esse povo que caminha junto com Deus, nós temos essa assembleia reunida, nós temos a Kahala e a Ré, nós temos a eclésia, e nós temos a igreja, trazendo para o nosso idioma. Então, a igreja, ela sim, ela foi consolidada por definitivo em Pentecostes, mas desde o início, ela já tem a sua configuração, foi se montando até se estruturar no que nós temos hoje, que nós sabemos, né, que não é uma igreja prédio, estrutura física, nós sabemos que a igreja é muito além disso, é o corpo místico, onde a cabeça é Cristo. Isso foi bem trabalhado no encontro passado. A iniciativa é divina, foi Deus que quis se revelar. O homem não foi atrás de Deus. Deus que criou o homem e o amou desde sempre, né? E quis caminhar com o seu povo. Até eu falei brincando, assim, uma forma de brincando, mas é uma verdade que a gente tem que carregar. Se o homem não tivesse pecado, Jesus tinha vindo fazer o quê? Sempre foi plano de Deus caminhar com o seu povo, estar perto do seu povo, estar próximo do seu povo. Então, seria muito limitado da nossa compreensão dizer que Jesus só veio porque o homem pecou. Eu acho que seria dar muita força ao pecado, dar muito poder ao pecado, e poder maior de Deus.
Na verdade, Deus sempre foi do plano de Deus, está caminhando com o seu povo. Tá certo? Então, a iniciativa da igreja foi quem? Sempre divino. Então, por isso que nós seguimos tão fielmente aquilo que a Igreja Católica nos direciona. Porque nós acreditamos que ali foi deixado o ensinamento. Né? Jesus falou, Pedro, né, fala aquela palavra de Pedro, a Cristo, não é isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus fala o que para Pedro? E tu és Pedro. E sobre essa pedra, né, eu queria abrir um parênteses bem aqui. Existem algumas compreensões e estudos que levam também a nos dar uma abertura para pensarmos dessa forma, né? E tu és Pedro, e sobre essa verdade, né? Não sobre somente Pedro, e sobre essa verdade, que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que eu edificarei a minha igreja. Então, quando nós vemos ali aquele diálogo de Jesus ali com Pedro, nós temos que compreender que não é só a pessoa de Pedro, é a pessoa de Pedro em todos os discípulos e apóstolos. Da mesma forma que quando a gente fala do discípulo amado ao pé da cruz, né, que é o discípulo que Jesus amava, a gente também não pode limitar, né, também não deveria, na verdade, limitar, dizer que é João. Jesus amava todos. Então, o discípulo amado é quem? Todos nós. Naquele momento, Jesus estava entregando a sua mãe para a igreja. Certo? Então, da mesma forma, nesse direcionamento, não é só a pessoa de Pedro em si, e sim o Pedro na pessoa dos apóstolos, que foi quem nos deixou a fé que nós temos hoje. Me perguntaram um exemplo sobre questão de tradição, a sagrada tradição. Eu dei um salto, dei um exemplo de patrística. Eu poderia ter vindo anterior, eu poderia ter falado dos apóstolos, né? Os ensinamentos que os apóstolos nos passaram, nos deixaram. Aquele ensinamento também, nós temos ali a sagrada tradição. A partir daqueles ensinamentos, daquela compreensão, né, nós tivemos também por escrito a Sagrada Escritura. Tá? Então, como exemplo, eu creio que seria muito mais acertado se eu tivesse falado a questão de exemplo de tradição, o ensinamento dos apóstolos. É tanto a nossa profissão de fé. Então, nesse sentido, nós temos que, naquela verdade, é que foi construída a igreja. A verdade que quem? Que Cristo é a cabeça. Então, é uma iniciativa divina, não é uma iniciativa do homem, por isso que nós seguimos, porque o próprio Cristo deixou para os apóstolos a continuação da sua missão. Né? É tanto que depois dos evangelhos nós temos quem? Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos nos mostra ali, sim, a missão da igreja. Até o momento que você está falando dos evangelhos, né, falando do evangelho de Lucas, por exemplo, até o momento que você fala do evangelho, você está falando da pessoa de Jesus, a missão de Jesus. A partir dali, agora é nós, o povo de Deus, que continua a missão de Jesus. Quem? A igreja. Então, nós temos que ter essa compreensão que não é invenção do homem, e sim é uma criação divina, tá? Que não foi só em Pentecoste. Em Pentecoste foi sua definição, né, sua configuração definitiva. Foi desde sempre da relação de Deus com o seu povo. Então, Frei, passando por outro ponto, tá, pessoal? O que é, pois, a igreja, né? Nós temos como falar várias coisas sobre a igreja para tentar definir o que ela seria, mas fica mais claro com um exemplo, né? A igreja é a esposa de Cristo, né? Nós conhecemos como esposa de Cristo. Nós conhecemos como é o seu corpo místico, como diz São Paulo, né? Cristo é a cabeça e nós, a igreja, somos os seus membros, né? Então, a igreja é o corpo místico no qual a cabeça é Cristo. Nós temos outra expressão para falar da igreja, é a assembleia reunida, é o templo onde Deus habita. Você é templo do Espírito Santo? Sim. A assembleia reunida também é templo do Espírito Santo, é onde Deus habita. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, é um templo de habitação de Deus também. Onde é isso? A igreja. Mais uma vez dizendo, não é a igreja, templo fixo, físico, né, paredes, não é só essa limitação. É a igreja, nós, povo, comunidade dos batizados reunidos. É tanto que nesse tempo de pandemia, uma das compreensões que nós temos que ter é essa. Ainda não estamos podendo ir na igreja, mas isso não nos impede de estarmos em relação com Deus. Não nos impede. Onde é que estarão os verdadeiros adoradores? Em espírito e em verdade. Tá? Não podemos estar ali no templo, igreja, mas nós, em nosso coração, nós sendo templo do Espírito Santo, estamos sim em comunhão com Deus, estamos em comunhão com a igreja, estamos como comunidade de batizados caminhando juntos. Tá? E dando mais um passo, pode colocar aqui, lembrar que a igreja sempre foi assistida pelo Espírito Santo. A igreja sempre foi conduzida pelo Espírito Santo. Já falando assim, numa parte assim, que a gente pode ver mais histórica, você pode olhar para os ataques que a igreja já sofreu, os momentos difíceis que a igreja já passou,
e sempre aparece alguém em que nos dá uma reviravolta, conduzida pelo Espírito Santo, que nos dá uma possibilidade de um recomeço, de uma reconstrução, de caminharmos conforme a vontade de Deus. Certo? Vou dar mais um passo aqui para frente. Ah, não podia esquecer. E a igreja é onde Jesus celebra, a igreja é quem celebra e testemunha a presença de Cristo no mundo. Lembrando que nós somos continuadores da missão de Jesus Cristo. Mas na frente eu vou falar de liturgia, que é o momento onde nós celebramos a memória, mas mostramos ao mesmo tempo a presença de Jesus no mundo. Então isso nós teremos como tratar o que é, pois, a igreja. Eu creio que já ficou muito já martelado, já deu para a gente tirar da nossa compreensão a limitação do que é a igreja. Nós somos a igreja. Nós, o corpo místico de Cristo. Nós cristãos batizados, nós somos a igreja. Isso não é para nos enaltecer e nos deixar soberbos, muito pelo contrário, é para nos deixar como humildes e vermos que ali nós somos iguais. Somos membros de iguais importância, cada um com seu dom, cada um com a sua forma de contribuir com o seu serviço para a edificação do reino. Frei, vamos passar o seguinte, vamos. A igreja existe para ser missionária. Essa aqui eu vou passar rapidamente, mas vou dar um exemplo bem de compreensão. Após a morte de Jesus, os discípulos fugiram, tiveram medo, se esconderam, estavam rezando escondido. Não é isso? Depois, o que é que veio ali, naquele momento? Desceu o Espírito Santo sobre eles, né? Daqueles discípulos que estavam ali escondidos no cenáculo, fizeram o quê? Saíram em missão. Isso nós podemos acompanhar nos Atos dos Apóstolos. Então, desde o seu princípio, a igreja, ela é, por sua natureza, missionária. Certo? O maior serviço, o primeiro e maior serviço da igreja é ser missionária, é ir ao encontro. Mais uma vez, como eu disse a vocês, que vamos sempre estar retornando, é escutar o ide de Jesus. Ide, anunciar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos trazer para esse nosso contexto agora da missionária. Ide, saia de nós, irmos, é para a gente ir ao encontro. Não é só para a gente ficar também evangelizando às vezes, né, como eu costumo dizer, não é para a gente ficar pescando dentro do aquário, porque no aquário o peixe já está ali. É a gente ir para águas mais profundas. É nós anunciarmos o evangelho, não só quando nós viermos à igreja. Ali é para a gente se abastecer, para a gente sair a anunciar na nossa vida, durante toda a nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas atividades, no nosso dia a dia. Né? A ação nossa como missionário é no nosso dia a dia. Tá certo? Então, como o Atos dos Apóstolos mostra, é a missão, é o ir. Então, a igreja existe para ser missionária. A igreja não existe para ficar fechada em si mesma. Tá? A gente volta para aquela questão. Porque senão eu tenho muita fé e a fé sem obras é o quê? Como muitos colocaram, morta. Então, eu preciso ir. Eu preciso sair. Eu preciso anunciar a boa nova. Vamos retornar para o começo do nosso encontro de hoje. Quem é a boa nova? É Jesus Cristo, que veio instaurar o reino de Deus. O que seria o reino de Deus? Um reino de justiça. Tá? Então, vamos passar um pouquinho mais para frente. O próximo ponto seria, Maria, deixa eu só ver aqui, é que eu estou lá no programa, deixa eu ver aqui a cara de vocês, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, se já dormiram, ou se eu estou falando muito rápido. Dá ok? Dá para continuar nesse ritmo? Deixa eu dizer porque é que eu estou correndo um pouquinho. É muito conteúdo, tá? É muito conteúdo e tem muitas coisas que eu queria contemplar, tá certo? Então, para não passar batido, eu estou assim um pouquinho corrido, mas graças a Deus vocês estão acompanhando. Estou vendo os polegarzinhos ali. Tá tudo ok. Assista, ok? Parecida, Orete, né? Então, vamos lá. Depois eu vou aprendendo mais nome aqui, eu vou citando. Então, vamos continuar. Eu falei para vocês que não tem como a gente falar da igreja sem falar de Maria. Né? A minha monografia em teologia, eu fiz em Mariologia. E meu grande objetivo, tentativa de objetivo naquela monografia, era mostrar Maria como sendo o espelho, o modelo de nossa missão. Tá? Então, Maria, uma compreensão que nós temos que ter. Quando eu falo Maria, pessoal, não entendo como falta de respeito, não. Claro, é Nossa Senhora. Mas quando eu falo Maria, é para trazer mais perto e mais próximo. Tá? É para compreender que eu estou falando de uma pessoa real, que, como nós, carne e osso. Então, quando a gente fala assim de Maria, não é um desrespeito a Nossa Senhora. Né? É para falar de Maria de Nazaré, é para trazer mais próximo. Muito pelo contrário, é para eu sentir ela mais perto de mim ainda. Para não ficar só Nossa Senhora dos Anjinhos e eu não ter compreensão nenhuma, não aprender nada e não ter discipulado nenhum
em Jesus Cristo, vendo o modelo de virtude que nós temos, que é Nossa Senhora, certo? Então, quando fala de Maria, você entenda, é a compreensão de aproximar para nós. Então, Maria, mãe da igreja, ela é mãe do Filho de Deus encarnado. Tá? Então, assim, se ela é mãe do Filho de Deus encarnado, por esse meio ela se torna também, ela é mãe de Cristo, ela é mãe de todos os membros de Cristo. Lembram? Cristo é a cabeça e nós somos o membro. Então, Maria, ela é mãe da cabeça que é Cristo e é mãe da igreja. Ela é nosso espelho, certo? Ela é nosso espelho de missão. Se você quer aprender como ser missionário, você olha para Nossa Senhora, que guardava no coração, né? Que tinha todo aquele semblante mais centrado. Você vê a Nossa Senhora, que era obediente a Deus. Ela que deu o seu sim, abriu mão dos seus projetos para dar um sim ao projeto de Deus. Que confiou na palavra, que aprendeu com seu filho, que fez o seu discipulado. Então, você quer aprender como ser um bom discípulo? Você olha para Nossa Senhora, nosso modelo de virtude que nós temos. Tá? É quem tem muito para nos oferecer, lemos para a sua história. Só para concluir essa parte, né, eu tinha adiantado para vocês. Então, na cruz, o discípulo amado somos todos nós, a igreja, o povo. E filho, eis aí tua mãe. Foi isso? E mulher, eis aí teu filho. Naquele momento ali, né, Jesus nos dava a sua mãe, como nossa mãe também, né? E Maria fez o que depois daquele momento? Onde é que ela estava? Lá em Pentecostes? Estava no cenáculo de oração. Ela estava na missão. Ela estava anunciando a boa nova. Tá? E terminando, né, como a igreja coloca, e terminando seu percurso terrestre, né, está junto ao céu e foi coroado como rainha do céu e da terra. Certo? Em algum outro momento, durante esse período, a gente pode fazer mais na frente uma formação mais profunda em Mariologia. Vocês vão anotando os temas aí, depois vocês vão perturbar a liturgia, para ver o que a gente pode ficar aprontando, né, para a gente aprender mais e se aprofundar. Tá certo? E para finalizar esse ponto, nós temos a igreja se empenha pela construção da unidade. Né? Uma vontade imensa de Deus é a união dos seus filhos. Né? Mas nós sabemos que a igreja é um pouco dividida. Então, nessa questão da unidade, eu tinha duas coisas para falar. Né? Na verdade, dois conceitos para apresentar. Que não fiquem estranhos. Como nós estamos conhecendo nossa fé, nós temos que entender que a igreja fala disso. Nós temos que entender que os documentos da igreja, do magistério, nos mostram isso. Então, nós não podemos ignorar. Nós não podemos também ser ignorantes ao ponto de abrir mão e tratar de qualquer forma. Na igreja, nós temos um chamado ecumenismo. Tá? O que seria o ecumenismo? O ecumenismo seria um diálogo entre as igrejas cristãs. Certo? Então, como é que se dá essa unidade? É você entender que todos professam a mesma fé em Jesus Cristo. Quando fala de ecumenismo, você entenda que está falando desse diálogo entre igrejas que professam a fé em Jesus Cristo. Tá certo? E existe outro conceito que se chama o macroecumenismo, ou nós conhecemos como diálogo interreligioso, que é onde nós temos um diálogo entre diferentes religiões. Está falando de diálogo interreligioso. Pessoas que não professam a fé em Jesus, que têm alguma outra profissão de fé, né? Mas também nós somos chamados a ter um diálogo. Não é fazer proselitismo, querer empurrar o ela abaixo a nossa fé. Não é também ignorar os elementos que ele tem. É lembrar que Deus se manifesta da forma que ele quer e a pessoa compreende. Então, temos que ter um respeito pelaquilo que é diferente nosso. Mas é missão, não só dos pastores. Quando eu falo de pastores, eu estou falando dos nossos diáconos, dos nossos padres, bispos, do Papa. Não é missão só dos nossos pastores promover essa unidade da igreja. É missão de todo fiel promover a unidade. Por quê? Porque aí nós vamos compreender e vamos entrar no próximo ponto, quando a gente fala da verdade sobre o ser humano. Nós vamos entender, nós vamos compreender que o ser humano, ele tem a sua dignidade. Então, não é porque ele pensa diferente de mim, ou ele professa outro credo, que ele se torna inferior, superior, eu tenho que desprezar. Eu tenho que lembrar que também é um filho amado de Deus. Tá? Frei, como é que eu faço com essas pessoas? Manter um diálogo. Né? Manter um diálogo. E eu creio que quem faz a obra é o Espírito Santo, então você viva a sua fé de forma coerente, onde, como eu já falei, que o seu discurso seja igual à sua prática, é isso? E deixa que o Espírito Santo age. Tá? Mas lembrando que é responsabilidade nossa, dos fiéis, promover essa unidade. Então, não cabe a nós falarmos discurso de ódio, não cabe a nós rebatermos discursos com ódio, não cabe a nós ficarmos criando briga, intriga na internet, coisa que não edifica, não cabe a nós. Cabe a nós evangelizarmos com as nossas ações. Tá?
Então, deixa eu dar mais um passo aqui. Dessa forma, nós acabamos de concluir, certo? Esse ponto. Aqui o outro. Peço desculpa a vocês, é porque eu troquei aqui o notebook que eu estava trabalhando. Então, eu me perco às vezes, mas já me acho de novo. Por enquanto que eu estou aqui, e agora eu quero esse pequenininho. Porque agora eu vou para o ponto... Aqui. Vamos passar para... Como disse a vocês, a verdade sobre Jesus, a verdade sobre a igreja, e agora é a verdade sobre o ser humano, tá? Esse ponto vai chegar aí na tela de vocês. O que é que nós vamos tratar? A importância da compreensão sobre o ser humano. Homem e mulher, imagem de Deus. O ser humano é frágil. A pessoa é chamada à comunhão. O destino último do ser humano é a ressurreição plena e comunhão, né, com Deus. Esse capítulo ele quer nos mostrar o quê? Quer nos mostrar a pessoa de Jesus, quer nos mostrar a igreja, né, e agora nos apresenta o ser humano, nós. Né, nós. Vou ficar aqui um pouquinho maior. Frei, a importância da compreensão sobre o ser humano. Eu preciso compreender algo sobre o ser humano. Eu preciso compreender que o ser humano ele é mais semelhança de Deus. Quando eu falo que o ser humano é mais semelhança de Deus, eu digo também que, sendo assim, ele tem todos os atributos de Deus. Então, ele tem tudo no seu ser, para ser também amor, né? Para ser bondade. Tá? Quando a gente fala da compreensão do ser humano, nós temos que compreender também o ser humano na sua totalidade. Né? O que seria a sua totalidade? A sua forma de pensar, a sua sexualidade, a sua forma de agir. Né? Ele por completo. A sua espiritualidade. Tá certo? E existem dois elementos no ser humano que é algo característico dele. Ele tem o quê? A liberdade. Né? Então, nós estamos falando do livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o quê também? A responsabilidade. Então, Deus, ao criar o ser humano, ele criou o ser humano livre. Mas a liberdade, ela não vem sozinha. A liberdade, ela vem atrelada a uma responsabilidade. Então, nossa liberdade tem que ser uma liberdade com responsabilidade. Certo? Porque as minhas ações, elas interferem na minha vida, interferem na vida do próximo. Olha o que é que nós trazemos como a questão do pecado original, né? Olha como nós trazemos a questão da maldade que tem no mundo. Olha como nós trazemos as nossas ações influenciando dentro de casa, nas escolas, na internet. Então, assim, o ser humano, ele precisa ser compreendido de uma forma global, ele todo, né? Ele todo por completo, lembrando que ele é um ser de liberdade. E essa sua liberdade, ela vem atrelada de uma responsabilidade. Então, todas as nossas ações, elas têm sim uma responsabilidade, porque tem uma consequência. Eu sou responsável pelas minhas ações. Por isso que só é pecado, é o pecado quando eu tenho uma consciência daquilo que eu estou fazendo. Né? Então, eu sou responsável pela forma que eu estou usando aquela minha liberdade. Tá certo? O homem e a mulher, imagem de Deus, esse assunto aqui, da verdade do ser humano, ele vai atrelando um ao outro, tá? Mas no foco, no centro dele, ele fala o homem como imagem e semelhança de Deus. E vai explicando alguns pontos. O homem e mulher, imagem de Deus. O que é que tem no homem e na mulher? Quando eu falo homem e na mulher, para entender, eu estou falando do ser humano e dou uma dignidade toda quando eu falo com o ser humano. Tá? Eu dou um passo a mais que eu falo o homem e a mulher. Então, eu tenho que dar um passo maior e lembrar que eu estou falando do mesmo ser humano. Tá? Então, olha a igualdade no sentido de dignidade do homem e da mulher. Tá? Tem a sua diferença na sexualidade, mas o homem e a mulher, diante de Deus, têm a mesma dignidade. Diante de nós também. Às vezes, nós não compreendemos isso de forma correta. Tá? Então, o homem e a mulher, certo? Com a sua dignidade, como imagem e semelhança de Deus, são seres livres e racionais, chamados a amar e a viver uma relação com o mundo, certo? Por completo. Frei, ficou meio assim porque eu li a parte do texto. Fazendo uma compreensão. O homem ou a mulher, certo? O ser humano, ele é um ser racional, é um ser que pensa, é um ser inteligente. E ele é chamado a viver uma justa relação com o mundo, certo? Dentro desse mundo eu tenho o quê? Eu tenho o homem e a mulher, para começar, eu tenho o ser humano,
Então, ele é chamado para viver uma justa relação com o próximo e também com o mundo ao nosso redor. Que isso inclui o quê? O nosso ambiente, os animais, a flora, a fauna, tudo isso aí. Né? Então, o homem tem a responsabilidade de cuidar da casa comum também. Ele tem a sua responsabilidade também numa ação com o outro. Tá? Então, se você for olhar num idioma natural, digamos assim, né, de origem dos textos bíblicos, nós vamos ver que existe uma palavra que chama o homem ali de cientista, quando ele está dando o nome, né, cientista, dá o nome. Né, se o cientista faz, descobre alguma coisa e dá um nome, o homem, quando cientista, que dá o nome ali para todos os animais, e a ele, no final, não é dado o poder sobre esses animais, e sim a responsabilidade do cuidado sobre eles. Então, o homem, como um ser racional, ele é chamado a viver uma justa relação, né? Com o todo. Tá? Eu estou enfatizando isso porque eu estou até fazendo o caminho aqui, ó. Ser humano, homem e mulher, a criação por completo. Então, é nossa responsabilidade ter uma relação justa e de amor, assim como foi a de Deus. Por quê? Vamos voltar para o início? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Em mim eu encontro os atributos também de Deus. Né? Eu tenho como ser um homem, um ser amoroso, misericordioso, compassivo. Tudo isso você vê que existe. Com Dício, adjetivo que possui ou Só um instantinho que meu Google, o OK Google, ele do nada reconheceu minha voz e ficou falando aqui comigo. Desculpa, gente. Vamos dar mais um passo. Eu trago essa compreensão colocando o homem, né, na sua forma de dignidade, para dar um passo a mais. O próximo passo, Frei, é dizer que o homem é um ser humano frágil. O homem é um ser humano frágil. Qual a compreensão que nós temos que tirar disso? Eu não estou dizendo que é um ser inútil, eu estou dizendo que é um ser frágil, é um ser limitado, porque também é criatura. Mas só que nós temos a compreensão que somos frágeis, isso é para nos tornar mais confiantes ainda, porque sim, lá na minha fragilidade mais íntima de mim, de ser humano, é onde eu encontro a grandiosidade de Deus. É compreendendo a minha fragilidade, a minha finitude, as minhas dificuldades, que eu encontro a grandiosidade de Deus. É saber que eu não tenho forças por mim só, por mim próprio, de fazer algo e confio toda a minha vida em Deus. Vamos dar um exemplo prático. No momento mais difícil que você estiver compreendendo, vivendo, seja por doença, seja por um momento financeiro, seja por qual crise você esteja vivendo. Se você for no mais íntimo dela, você chegar naquele íntimo daquela dor, você vai compreender tanto que você precisa de Deus. O quanto que você tem que depositar sua confiança nele. Então, é quando você se vê frágil, é quando eu sou fraco que eu sou forte. Então, é na minha fragilidade, na minha enfermidade, na minha dificuldade, na minha finitude, na minha limitação, que eu vejo a grandiosidade que é Deus. Então, é dessa forma que eu tenho que compreender o ser humano. Como imagem e semelhança de Deus, homem ou mulher, de uso racional, tendo que cuidar da criação toda, né? Tendo um respeito com o próximo, e ao mesmo tempo sendo um ser frágil. E isso tudo me leva a ver que eu posso confiar toda a minha vida em Jesus, em Deus. Tá? Você vê que o livro ele vai fazendo um caminho, ele vai dando conceitos, mas nunca está solto, ele sempre vai amarrando e vai trilhando um caminho. Sempre tem um objetivo. E esse objetivo desse momento é mostrar, né, que a importância que nós temos como pessoa. Então, quando você enxerga a sua importância como pessoa, aí cabe uma pergunta: o que é que nos falta para reconhecer essa mesma importância no outro? Essa é a dificuldade que nós temos. A gente se vê como importante, Deus me ama, Deus faz tudo por mim, é porque eu tenho uma grandiosidade de Deus, e eu me prendo nisso, e eu tenho uma dificuldade de trazer para fora, né? De ver que, bem, se eu sou assim, o outro também, mais semelhante de Deus, ele também. Tá? Então, como é que eu posso dizer? Quando eu reconheço a minha fragilidade, é que eu vejo que em Deus eu posso ser forte, tá? Eu estou evitando, no meio dessas contemplações de conteúdo, ficar somente com frase, alguma coisa assim, muito espiritualizada. Eu quero trazer mesmo para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, tá certo? Então, por isso que eu não me limito a dizer só que quando eu sou fraco, eu sou forte. Não. Quando eu sou fraco, a minha fragilidade, ali quando eu me reconheço na minha humildade, no humus, barro, terra, isso é, não ser nada nesse sentido, é que eu vejo que aquele que me modelou, me deu o sopro da vida, é aquele que me conduz, Deus. Tá? Então, para a gente dar mais um prazo, e ainda tem algo no ser humano que
é algo que nós temos que carregar sempre. O ser humano, ele tem uma abertura para receber a graça de Deus. Eu tinha um professor que dizia que o ser humano é um grito para Deus, no sentido assim, é um ser totalmente aberto para Deus. Então, você tem uma abertura para acolher a graça de Deus. Abertura imensa. E cada um acolhe da sua forma, da forma que compreende, da forma que você busca. Por isso, é interessante uma busca de conhecimento, é interessante conhecer a fé que professa, é interessante saber realmente como é ser cristão, não para ser melhor do que ninguém, sim para você ter aproveitar o máximo dessa sua abertura e abarcar toda a graça que Deus tem para ti. Tá? Vamos dar um passo para frente, que eu não cheguei onde eu quero ainda. O último ponto desse pedacinho aqui, ele fala assim: o destino último do ser humano é a ressurreição e a plena comunhão com Deus. Eu não preciso explicar muita coisa não, porque o enunciado já está explicando. Né? A vitória de Cristo na cruz, né, nos deu a nossa vitória. Então, ali, através da ressurreição de Cristo, nós como batizados também vamos ressuscitar, e o nosso fim último é onde? Estar com Deus. O nosso fim último é como? Viver em Deus. Né? Naquele sistema que eu passei para vocês, do já, ainda não. Eu já tenho que viver em comunhão com Deus, como se eu estivesse na eternidade, aqui, agora, no já. Mas sabendo que ainda não foi dado por completo. Esse é o nosso anúncio, essa é a nossa vivência. Então, sempre carrega isso com vocês, já e ainda não. Jesus nos anunciou o reino, nos mostrou o reino, trouxe o já, mas ainda não, porque não é a plenitude. Isso quando é que vai ser? A nossa ressurreição, a nossa vida em plena em Cristo. Certo? Eu queria, sim, dar mais um passo. Né? Deixa eu dar só uma lida que eu acabei nem lendo. Pronto, depois aí, a Janete já leu, depois ela vai falar aí uma questão da Mariologia. É muito importante mesmo a gente fazer uma formação dessa. A liberdade só é válida, é importante na vida do ser humano se for exercida com responsabilidade. É livre, mas tem limite, né? Gilberto entendeu, compreendeu e resumiu numa frase. Ela só é válida com a importância, né, se for exercida com responsabilidade. Tá? Tá bom. Vou dar mais um passo aqui. Certo? O próximo passo, como eu falei da questão da igreja, assim nós encerramos o nosso capítulo 2. Tá certo? Encerramos nosso capítulo 2, e a gente vai dar um pulo agora para o nosso capítulo, bem denso, mas que eu acho que nós temos que, como viver de uma forma, e aqui é para gerar dúvidas, não, aqui é para gerar perguntas, aqui é para dar muito conteúdo para a gente conversar, tanto aqui como também lá pelo grupo, tá? Então, o capítulo 3, a celebração do mistério pascal de Cristo. Vocês estão lembrados que no início do nosso encontro, eu falei para vocês que o centro da nossa fé é Jesus Cristo. Certo? O centro da nossa fé é Jesus Cristo. O nosso anúncio, como eu falei, é um anúncio querigmático. O que é que eu anuncio? A encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Certo? Essa descida do verbo e a subida para a volta junto ao Pai. Que nessa descida, nessa subida, ele nos ensinou, né, como louvar a Deus Pai e as nossas ações para a santificação da humanidade, e assim continuarmos a sua missão. Tá? Então, nesse ponto, né, eu já não fiz um tópico tão detalhado, porque eu vou me prender mais em 2 pontos. Eu vou me prender mais na questão da liturgia, né, dos tempos litúrgicos também, e dos sacramentos, tá certo? O primeiro ponto desse capítulo, a gente vai falar sobre a fé celebrada, obra de Cristo na igreja. Né? Isso aqui eu vou seguindo pelo livro. Tá? Eu não fiz pontos resumidos, porque para não perder nenhum ponto. Então, para me achar aqui, que o fé às vezes se perde. Pronto, aqui achei. Pronto. Vamos para cá. O primeiro ponto, né? A fé celebrada, obra de Cristo e da igreja. Tá? Já foi falado que a fé ela foi transmitida para nós ao longo dos tempos, não é isso? A tradição, a escritura, né? Foi interpretada à luz do magistério, tá? E ela vive e cumpre o envio de Jesus. A questão da liturgia, né? Antes disso, o dom da fé é a celebração da salvação. Eu já disse que fé nós não perdemos. Fé é um dom, é algo dado por Deus. Às vezes pode estar fraca, às vezes pode estar fria. Perder a gente não perde, certo? Só que, voltando aqui, o dom da fé é a celebração da salvação. A igreja, o povo de Deus que proclama e celebra a sua fé, é comunidade e culto de santificação. Tá? Então já é uma compreensão que eu tenho que ter. O povo de Deus reunido é que celebra essa fé.
como foi colocado em outros pontos. A fé, para nós, é para ser vivida em comunidade. A minha fé é para ser vivida na comunidade. O povo de Cristo reunido, a igreja. Certo? De que forma, Frei? Com gratidão e alegria, nós vivemos essa fé que foi nos recebida. Tá? Dos apóstolos. E essa nossa fé, nós nos alimentamos pela liturgia. Tá? É um nome muito comum para nós escutarmos, que a gente escuta muito, e às vezes nos falta um pouco de compreensão, mas temos que entender que liturgia não é só uma leitura da palavra em si. A liturgia é a forma que nós vivemos a nossa fé na igreja, né? De uma forma alegre. É quando nós celebramos. Então, assim, passando para outro ponto. O que é a liturgia e qual a sua importância para a vida da igreja? Eu grifei alguns pontos para a gente falar um pouco deles. Né? A liturgia é a celebração do mistério de Cristo. Então, pronto. O mistério de Cristo, né? Querigma, principalmente o seu mistério pascal, né? A paixão, morte e ressurreição. Então, esse mistério que nos salvou é como nós celebramos na igreja. Então, a liturgia é a celebração do mistério de Cristo. É Cristo morrendo e ressuscitando, né? Destruiu a morte e nos introduziu nova vida. A liturgia nos leva a celebrar esse mistério pascal. A liturgia nos leva a celebrarmos os mistérios de Cristo, desse querigma. Então, toda celebração, ela é para nos levar à vivência desses momentos. Não é apenas para a gente ficar recordando algo que passou, é para nós atualizarmos a nossa fé. É atualização, é momento, é aqui. Por isso que o Pai diz que eis o mistério da fé. Eis, aqui, isso tudo celebrado. Quando o padre diz eis o mistério da fé, ele não está só dizendo ali o pão e o vinho, está dizendo eis o mistério da fé. A nossa fé é celebrada ali na liturgia toda, né? Que tendo como centro ali a celebração da Eucaristia, ápice e cume da nossa fé. Né? Só que liturgia, lembrando, liturgia é algo mais amplo, mas o ápice da celebração da nossa fé, da liturgia, é a Eucaristia, né? Que nós conhecemos como missa. Ali é o ápice. Mas nós temos também outras formas de celebração. Tá? Outras formas de vivenciarmos e celebrarmos alegremente o mistério pascal de Cristo. Então, isso deixa a igreja, torna a igreja uma igreja viva e nunca morta. Isso traz uma igreja sempre atual e nunca do passado. Sempre atualizada. Porque se alguém diz, não, a igreja é muito retrógrada, né? Não, ela é muito atual. Ela está sempre atualizando aquele mistério que aconteceu. Né? O mistério pascal de Cristo. Pascal, a passagem de Cristo. Né? A sua ressurreição, a nossa vitória. Né? Mais na frente eu vou dar a compreensão. A nossa vitória. Tá? Então, Frei, você falou que a liturgia é a celebração do mistério de Cristo. Ficou compreensível. Vamos dar outro passo. Na liturgia acontece a nossa salvação, a comunhão de vida com a Santíssima Trindade e os irmãos. Mais uma vez, a nossa fé, né, onde nós celebramos a liturgia, é um momento de comunhão com a Santíssima Trindade, a nossa fé trinitária, e nos deixa em comunhão com a Trindade e com os irmãos. Eu lembro que eu falei para vocês que dos sacramentos, que eu vou tocar também nesse ponto agora, mais à frente, é algo para ser vivido numa liturgia, numa assembleia, de forma pública, nunca escondida, porque é uma celebração pública. Tá? Você nunca vai poder fechar uma porta de igreja e essa missa aqui é só para a família X aqui. Você não posso fazer isso. Eu não posso privatizar um ato público litúrgico. Né? Você pode querer fazer uma celebração assim mais própria, mas qualquer pessoa que quiser, ela pode entrar. Você nunca pode fechar uma porta da igreja, você não pode, não, que é só para aquela pessoa tal. Não, na nossa fé não existe isso. Tá? São celebrações públicas. Por quê? Porque eu estou celebrando a minha fé, o mistério de Cristo, que é uma comunhão com a Trindade e com os irmãos. Certo? Qual o objetivo dessa minha celebração? A conversão, a santificação da humanidade. Né? A nossa busca de conformação a Cristo. É isso que é conversão. Conversão é eu mudar a minha direção, eu converter a direção, me conformando a Cristo. Na sua vida, seguindo a sua palavra, seguindo a sua direção, seguindo os seus direcionamentos, tendo ele como verdade, como vida. Certo? Não é para eu entrar de qualquer forma, é para eu olhar para Cristo e me conformar a ele. Ser como ele. E como é que Cristo foi, Frei? Totalmente doação. Totalmente comunhão com o próximo. Cristo foi assim, doação total. Então, a nossa vida deve ser celebrada da mesma forma, eu me doando para a edificação do reino e para a construção do mundo melhor
Sempre. Tá? Então, o que é a liturgia, né? A celebração do corpo místico. E a liturgia faz a igreja. É interessante você colocar. A liturgia, ela faz a igreja. A liturgia, ela faz a igreja no que sentido? Celebramos juntos, crescemos como igreja. Né? Vocês vão estar prestando atenção que o conteúdo, né, da nossa fé é um conteúdo entrelaçado. Então, muitas coisas que eu estou falando aqui já foi contemplado no nosso primeiro encontro. Né? Já foi contemplado a minha missão, continuação da missão de Cristo, né? A minha vivência de fé. Tá? Só que agora ele vai especificando um pouco mais. Né? Então, a liturgia, ela faz a igreja. Celebrando junto, crescemos como igreja e temos possibilidade de viver com coerência a alegria e a felicidade de sermos corpo místico de Cristo. Então, fazer parte desse corpo místico de Cristo, ser igreja, comunidade dos batizados, tem que ser para mim um motivo de alegria sempre. Sempre motivo de alegria. E o que é que eu faço no momento alegre? Eu celebro. Tá? Então, a liturgia é essa celebração. A celebração do mistério pascal. Eu lembro, só trazendo um ponto. Frei, mas Pascal não foi a morte de Cristo? Não, Pascal foi a morte e ressurreição de Cristo. Ele não ficou morto na cruz, ele ressuscitou. Isso é alegria. Por isso que na nossa cruz tem um Cristo. Por isso na nossa cruz está ali o Cristo ali crucificado, para mostrar que ele não ficou ali, ele está vivo. Ele sofreu aquilo dali, de braços abertos, acolheu todos nós, e ele ressuscitou. Então isso é motivo de alegria sempre. Sempre. E nós celebramos na liturgia da nossa igreja, nos dá esse motivo de alegria. Vamos passar mais um passo. Quem é que celebra a Sagrada Liturgia? Frei, quem celebra é o padre, né? Não. Quem celebra a Sagrada Liturgia, ela é uma ação de Deus para com o seu povo e também no povo para com Deus. Deus, ele realiza, né, em nós a sua santificação. Ele realiza em nós. Participa da celebração, né, ele realiza em nós. É uma ação de Deus em nós e a minha ação também de resposta. Tá? Então, na liturgia eu tenho também isso, esse diálogo meu com Deus. Não é que eu, por exemplo, eu falo de forma mais específica da missa, que eu acho que fica um exemplo mais próximo para nós. Né? Por isso, aquele diálogo ali com o padre, aquela conversa ali, porque eu não estou só ali parado ouvindo, eu estou participando, eu estou também celebrando a missa. O padre está presidindo a celebração. Mas todos nós ali, em unidade, estamos celebrando o mistério também, porque nós estamos celebrando a nossa fé. Nós estamos fazendo parte da liturgia. Não é só quem canta, não é só quem toca, não é só quem lê, não é só o padre, todos nós. Então, quando você for falar agora, você nunca vai dizer assim, eu assisti à missa, né? Eu participei da missa. Eu celebrei a missa. Por isso que também a gente tem que evitar, na questão de, vamos acolher o celebrante, mas os celebrantes são todos nós. Aquela procissão que está entrando ali, ela representa todos nós que estamos ali. A igreja peregrina que está peregrinando rumo ao triunfo celeste, ao altar a Jesus Cristo. Tá certo? Então, quem celebra? Todos nós. O Padre ele preside a celebração. Deus ele também age e nos santifica através da ação. Então, na liturgia, nós temos ali aquela troca. É Deus que nos dá a sua graça e nós que acolhemos. E de forma alegre, respondemos, né, a esse tipo de Deus. Olha um momento. Seguindo, não querer falar, não falando da missa parte por parte, nada disso. Mas vamos lá. Deus nos fala na palavra. Deus nos fala. Eu escuto. Não é isso? E depois eu respondo. Eu professo a minha fé em tudo aquilo que foi dito, aquilo que eu acredito. Né? O padre, ele fala algo e eu respondo. Eu estou vivo na celebração, eu estou participando. Então, a compreensão é que liturgia é algo celebrado por todos nós. Nunca se exclua de um momento da liturgia. Se você está ali, você está celebrando. E detalhe, quando tem uma celebração da Santa Missa, digamos assim, é a igreja toda que celebra. Tá? O padre faz aquele momento ali, oremos, ele junta a mão e faz um silêncio. Né? Naquele momento ele chama de oração da coleta. É o momento que ele está coletando todas as intenções do nosso coração. Todas as intenções do mundo. Então, naquele momento ali, é a igreja que celebra toda. Toda. Tá? Então, compreenda esse ponto para você entender a grandiosidade do que você está celebrando. Você está celebrando a sua fé. Por isso a gente vem naquela alegria para celebrarmos. A liturgia também é ação. Eu coloquei aqui, né? Deus realiza em nós a ação da santificação. Olha a ação trinitária na liturgia. Deus, ele realiza essa ação em nós. Como é que ele realiza? Ele realiza através do seu Filho, pelo Espírito Santo.
Então, você presta atenção que nas nossas celebrações sempre tem a contemplação da Trindade. Deus eterno e todo-poderoso, né? Com o Filho, pelo Espírito Santo. Então, sempre uma ação trinitária. É Deus que age pela força redentora do seu Filho na ação do Espírito Santo. Tá? A liturgia também é a ação do Cristo todo. Essa é uma compreensão que você tem que ter como Cristo todo. Mais uma vez, cabeça e membro. Então, o padre ali, persona Christi, a pessoa de Cristo, cabeça, celebra junto com você, corpo místico, membro. Então, a celebração do Cristo todo. Então, mais uma vez, você tendo o entendimento de que você também celebra, né? Como sendo o corpo místico de Cristo. Vamos dar mais um passo. A celebração é uma ação eclesial. Deu para entender eclesial? Eclesial, comunidade reunida. Por isso que nós falamos, né, a eclesiologia, o estudo ali da igreja. É isso, a eclésia, a igreja, o povo de Deus reunido. Deixa eu falar para a família aqui. Exatamente. Atualmente, com as missas da internet, consideramos que todos estão celebrando? Sim. Todos estão celebrando, porque existe só para vou responder de forma bem mais ampla, Existe no missal uma forma de celebração sem um povo, né? Que o padre ele pode celebrar sem um povo. Existe tem padre que celebra todo dia, ele faz a celebração sem um povo. Naquele momento é a igreja toda que celebra, mesmo estando só o padre. Entendeu? A liturgia, a missa é sempre uma celebração, né? Pública, é a igreja toda que celebra. Por isso que naquele momento daquela celebração na sexta-feira, nós fazemos ali a oração universal. Aquelas 10 orações que o Papa esse ano incluiu uma, né, a oração primeira. Ali é uma oração universal, a oração da igreja toda. Então, se você mas, Frei, eu não preciso ir à missa? Eu preciso, mas nós somos pessoas obedientes ao direcionamento que é nos dado. Nós estamos em casa porque os nossos pastores maiores, eu estou falando agora do bispo, do Papa, nos liberou do preceito da missa, tendo em vista a situação da pandemia. Então, nesse período, eu estar faltando a missa, não estar vindo presencial à missa ao domingo, né, tem o mesmo efeito de eu assistir uma transmissão, por quê? Porque primeiro eu priorizo a vida, e eu estou em obediência à igreja. O Papa, o bispo, me liberou do preceito. Então, nesse momento, eu sou, Frei, mas a igreja vai abrir dia 1º. Eu não me sinto seguro ainda, eu acho que eu sou grupo de risco, você tem total direito de ficar em casa, você continua em comunhão com a igreja. Frei, eu tenho já uma idade, eu sou de grupo de risco. Frei, eu tenho um idoso em casa, eu tenho receio de ir e voltar e algum idoso se contaminar. Você pode, por isso que as nossas missas, um dos direcionamentos do arcebispo foi continuar a transmissão. Dia 1º a igreja abre, né, vai ter missa presencial, mas a transmissão vai ter para alcançar as pessoas que não vão ir. E naquele momento você está em comunhão com a igreja. Certo? É sempre a igreja toda que celebra. Eu separei 3 pontos aqui. A celebração é uma ação eclesial na qual fazemos a memória e participamos do mistério da morte e ressurreição do Senhor. Eu estou fazendo a memória e, ao mesmo tempo, estou participando. Então, isso eu já bati muito aqui, né? As celebrações litúrgicas não são ações privadas. Já bati muito também. São sempre ações públicas, certo? Por exemplo, você não tem o direito de fazer uma adoração, fecha uma porta, não vou ficar só eu que adorando, não. É público, é direito, é nosso. É a igreja toda que celebra, eu não posso me fechar nisso. E um terceiro ponto, né, que eu separei, é uma ação que todos participam, é uma ação pública, nunca privada, que atinge cada membro de modo diferente. Esse aqui que eu tenho que compreender. Atinge cada membro de modo diferente. Como assim, Frei? Conforme a diversidade de ordens, ofícios e participação efetiva. Tá? Então, tem a graça santificadora de Deus, a forma de Deus agir e a forma que atinge cada um. A disposição do seu coração, a sua ordem, por exemplo, o padre, a forma da graça do padre na celebração é diferente do que não é ordenado. Tá? Então, cada um, naquilo que é próprio seu, certo? Naquilo que é próprio seu, mas sempre deixando claro, é uma ação de Deus no seu povo, de uma forma singular. Tá? Então, por isso que eu disse, eu gosto muito de trocar nisso, porque eu parto do princípio que quando eu me preocupo muito com o outro, eu esqueço de mim. Então, quando eu olho muito como é que o outro está se comportando numa missa, eu esqueço de viver. Se eu olhar que a mulher só está conversando, e eu já perdi a família porque eu estou prestando atenção na mulher conversando.
Né? Então, eu parto do princípio, por isso que eu mastigo muito isso, que é para eu ter uma compreensão maior, que quando eu olho muito para o outro, eu esqueço da minha vivência. Então, se eu compreender que Deus age de uma forma singular de cada um, aí eu me fecho aqui na minha celebração, no meu jeito de celebrar, quem quiser conversar, conversa, mas comigo não, por favor, porque eu costumo dizer que a missa, ela só tem 2 intervalos, só tem 2 momentos na missa que você pode conversar. 2. Alguém arrisca dizer qual é? É só uma brincadeirinha, gente. É o antes e o depois, durante dela não tem momento. Tá? Então só tem esses 2 momentos para conversar na missa, é o antes e o depois, durante não dá. Porque qualquer momento da missa que você for conversar, você está perdendo algo, porque ela é um ritmo, ela tem todo um ritmo. Né? São 2 momentos centrais. É onde eu celebro a palavra e onde eu celebro a Eucaristia. Tem os ritos iniciais que me preparam para a celebração da palavra, e depois da Eucaristia, e tem os ritos finais que me preparam para eu ir em missão, como eu falei no encontro passado. Né? Missa vem de missão, o Padre está enviando, está mandando você ir embora, não. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Isso é, leve agora a mensagem que você assimilou aqui dessa celebração. Né? Vá ser um outro Cristo na vida. Né? Alguém respondeu ali, antes de começar e quando termina, exatamente. Tá, então vamos lá, continuando aqui. Eu já vou dar um passo, né, que já foi contemplado, eu já que contemplou muito, eu não falei ainda da questão, né, do tempo pascal o tempo está correndo ali. Janete, eu sei que o tempo está correndo, mas eu acho que vamos contemplar isso aqui, tá? A gente condensa, no finalzinho a gente responde o que dá para responder, o que não, eu continuo respondendo no grupo, tá certo? Para a gente não perder o momento. Dá tempo ainda. Só curiosidade que o livro também nos traz. Né? Na igreja temos celebrações que podem ser presididas por leigo. Né? Vou dar um exemplo. Celebração da palavra. É um leigo que está presidindo aquele momento. Tá? Ele conduz aquele momento. Por isso que na celebração da palavra, o que é que não tem, Fê? Não tem a consagração, porque a consagração é somente quem? O ordenado. O presbítero ordenado. É o único que tem a consagração e também a confissão. Tanto que o diácono, ele não consagra e o diácono não confessa. Mas na frente vocês vão entender, ele faz o quê? Ele batiza, sim, ele batiza, né, e ele pode também ali acompanhar, né, estar ali como um agente da igreja num matrimônio, porque o matrimônio, como vocês sabem, se não sabem, vão saber agora, quem celebra não é o padre, quem celebra não é o diácono, quem celebra são os noivos. Tá? Então vamos continuar. Como celebrar a liturgia? É um ponto pequeno que eu vou resumir em 2 pontinhos aqui. A celebração litúrgica se realiza através de sinais e símbolos, né? Por isso que tem todo um sentido e significado na igreja, no seu entrar, na cruz, nos santos, na estrutura. Então, através dos seus sinais e símbolos, é através daí que eu celebro, né? Coisas que me revelam a pessoa e vida de Jesus. Isso já vai entrar um pouquinho na pergunta que foi feita lá no grupo, na questão dos sacramentais. Tá? Quando eu falar dos sacramentos e os sacramentais, é mais nesse sentido também. O sacramental o sacramento é um sinal, só respondendo adiantado, mas eu vou contemplar isso. Sacramento é um sinal visível da ação invisível de Deus. É Deus, né, Jesus agindo na igreja, isso é sacramento. Tá? Mas existem sinais que me levam a bem viver, me levam a essa compreensão de Jesus, né, que são sacramentais. Tá? Vou dar um exemplo. Eu pego uma cruz. Aquela cruz não é a pessoa de Cristo, mas a cruz que eu estou falando aqui. Aqui não é Cristo, aqui não é um sacramento, não é Eucaristia, né? Mas é um sacramental. Por quê? Porque me lembra a minha fé, a pessoa de Cristo. Tá? Os objetos que são abençoados na celebração, a água, uma pessoa, uma comunidade de vida, que ela usa o seu sacramental, ela usa o seu sinal, que ali é um sinal que ela se consagrou a uma forma de vida que aproxima mais de Deus, mas não é sacramento. Tá? Mas depois, no decorrer, quando eu falar mais sacramento, fica mais compreensível a questão da diferença do sacramento para o sacramental. Tá? Seguindo aqui, eu vou passando aqui rápido, porque de liturgia já deu para compreender, entendeu? Como é que eu falo? Palavras, ações e cantos. Canto é algo muito importante na liturgia. É muito importante na liturgia mesmo. Tá? Frei, dá um exemplo. Vou dar um exemplo. O Salmo. Salmo. É um canto. É isso? Por isso que na missa não tem um salmo? Tem. Vou dar outro para vocês. O santo.
Por que é que eu não posso cantar qualquer coisa ali? Porque ali não é uma música, ali é uma oração cantada, é um santo. Né? Por isso que é santo, 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 Senhor Deus do universo, porque eu contemplo o céu e a terra, tudo. Então, assim, por isso que eu não posso cantar qualquer música. Outro, o glória. É uma oração também, só que ela é musicada. Por isso que eu não posso cantar qualquer glória, eu tenho que contemplar o que tem na oração do glória. Né? Por isso que às vezes a gente no momento de formação, a gente se prende muito nisso, porque a gente tem o salmo responsorial, por dois motivos, porque uma pessoa responde, e porque ele em si responde à primeira leitura, tá? Então é cantado. Então o canto também nos ajuda a celebrar, faz parte da liturgia. As palavras também, seja as do padre ou a própria palavra de Deus, e os nossos gestos, né? Os nossos gestos, o gesto do padre de juntar a mão, isso é, eu estou ali concentrado no que fazer, tá? Um acólito, digamos, um acólito, um coroinha, que ele está aqui, ele não está dizendo que ele é um robô, ele está dizendo que ele está centrado naquele mistério para não chamar a atenção, né? Quando você levanta a mão para Deus, então, através dos meus gestos também, é que eu faço essa parte da minha celebração, tá certo? Passando, tem a espiritualidade, né, que já é a espiritualidade em si, na própria liturgia, todo o mistério celebrado, né, e chegou no ponto que eu queria, tá? Quando celebrar? Alguém botou ali comunhão? Eu não entendi o comunhão. Sandra, só explica o que foi comunhão, porque eu acho que foi no meio da minha fala e eu não consegui associar no que eu falei. É uma dúvida, na mesa dizemos, dizei uma só palavra e serei salvo. Na verdade, se você ler o missal, Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Não tem um só. Certo? A comunhão, sim, a comunhão é um canto, tá? Ali a comunhão é um canto. As partes da missa que não são canto é o salmo responsorial, porque já é o próprio salmo, né? O glória, porque ele é uma oração. É tanto que se ninguém cantar, você pode rezar o glória ali, e o santo, porque também é uma oração. Esses três não se mudam na missa, porque fazem parte da missa de oração. Os outros cânticos, sim, são cânticos, tá? E não tem um só. Dizei uma palavra e serei salvo. Uma compreensão que nós podemos ter é o seguinte, né? Senhor, eu não sou digno de que entrei em minha morada, mas dizei uma só, eu não sou digno, mas a tua palavra me salva. Quando eu digo uma só palavra, eu corro o risco de estar limitando, e estar tipo assim, uma palavra mágica, digamos, abracadabra, sei lá, de tornar algo mágico, né? E não é isso, é dizer uma palavra, isso é, a tua palavra me basta e me salva. Eu não sou digno de que tu entre em minha morada, né? Ela fala da minha morada, mas nós estamos da nossa morada. Eu não sou digno que tu entre em minha morada, mas dizer uma palavra e eu serei salvo. Isso é, a tua palavra me liberta e me salva. É mais ou menos esse significado. Né? A alteração da melodia dos cantos não destrói a memória musical da igreja. Eu creio que depende muito, né? Depende, mas nós corremos um risco, sim, de quebrarmos um mistério. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma melodia em um canto e eu quero fazer com aquela letra, durante uma missa, digamos, eu uso uma paródia, uma música secular. Mesmo que a letra seja ali um momento de Deus, eu acho que quebra, isso aí sim, eu entendo que você destrói aquela memória musical do que está acontecendo. Tá? Mas nós temos os cantos gregorianos, digamos isso, né, que já tem toda aquela forma de ser cantado. E nós temos os nossos cânticos também, que mostram o nosso tempo, mostram a nossa cultura, que também não pode ser ignorada, né? Lembrando que nós temos a nossa forma de expressar a nossa fé, que mostra a nossa cultura, e que você percebe que muda muito de igreja para igreja. Tá? Então, alterar a melodia dos cantos pode ser que destrua, né? Mas não dizer que se eu mudar, destrói. Né? E creio que destrua nesse sentido, de eu colocar uma paródia, né? De eu trazer uma música secular para a igreja. Nós temos música própria, nós temos música bonita, vamos usar o nosso, vamos falar da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa vivência. Tá? Então, eu cheguei onde eu queria. Frei, quando celebrar a liturgia? Né? Nós temos com a compreensão da liturgia, essa parte que eu queria falar para vocês. O centro da nossa fé, eu até soltei o livrinho aqui para poder me concentrar melhor. Deixa eu ver como é que eu estou aparecendo, que eu nem sei. Pronto, agora eu estou aqui. O centro da nossa fé, eu falei, que é Jesus. É isso? Eu celebro a vida de Jesus. Nós celebramos o querigma, né? A vida toda de Jesus. Essa já ficou compreendida. Né? A nossa fé, ela é baseada em dois momentos fortes. A nossa liturgia, perdão. Em dois momentos fortes. Eu tenho dois momentos extraordinários da minha fé.
nós temos a encarnação. Na encarnação, eu tenho o nascimento de Jesus. Eu estou falando de quê? Natal. E eu tenho a Páscoa, a passagem. Estou falando de quê? Páscoa. Então, eu celebro o nascimento, que é a encarnação, e eu celebro a ressurreição, morte e ressurreição. Nunca é bom separar a morte e a ressurreição. Né? Ele nem só morreu, nem só ressuscitou. A morte e a ressurreição. Então, o nosso mistério, ele é celebrado nesses dois pontos. Tá? Frei, mas nós temos outros tempos litúrgicos. Temos. Nós temos o advento, que me prepara para viver a Páscoa. Temos o advento, que me prepara para a Páscoa. Aí depois, o advento que me prepara para o Natal. Então, o advento me prepara para viver o Natal, que é a encarnação, o nascimento de Jesus, e depois eu tenho um tempo do Natal. Aí eu vou para outro ponto, que eu tenho a quaresma, que me prepara para viver o quê? A Páscoa, e depois eu tenho o tempo pascal. E também eu tenho um tempo que eu conheço como um tempo comum, que é aquele tempo que me traz e me mostra a vida pública de Jesus. É a celebração dos santos e outras celebrações mais. Mas o centro, Natal e Páscoa. Certo? O Natal, o advento prepara para ele, depois vem o tempo do Natal. A Páscoa, a quaresma me prepara para a Páscoa, que depois... Então, você tem que ser sempre a compreensão desses dois momentos fortes. Por isso que nós nos preparamos tanto para esse momento. Não devemos viver de qualquer forma. Tem toda a espiritualidade em cada um. Tá? Em outro momento, a gente fala aprofundado dos tempos, né? Não é o caso do nosso curso, mas também, mais para frente, a gente pode falar, pode ser um tema também, uma coisa, eu acho que uma formação mais curta, de um encontro, alguma coisa, a gente consegue falar. Então, compreendendo Natal e Páscoa. Né? Frei, quando é que eu celebro a liturgia? Eu posso celebrar a liturgia de forma diária. Como assim? A forma diária da liturgia é voltada para o tempo, o dia e a noite. Então, no tempo, na manhã, eu celebro as laudes, à noite eu tenho as vésperas. São as duas grandes orações do dia. Ah, mas não é para padre e para seminarista? Não, é para fiel. É para todo católico. Toda pessoa pode refazer. Está falando de quê, Frei? Do ofício divino, liturgia das horas. Onde eu tenho as laudes, onde eu tenho também a hora média, né? Que pode ser ali 9, 12, 15. Eu tenho as vésperas e eu tenho a completa. Certo? Todo religioso, né, e todo padre, ele celebra diariamente a liturgia das horas. Tá? O fiel também é convidado a viver. Você vai estar celebrando, né, você vai estar ali com os salmos, com as antífonas, com as preces, lembrando que aquele momento é a igreja também que está em oração. Certo? Então, diariamente eu posso celebrar. Tá? Outra forma que eu tenho de celebrar, outro tempo que eu tenho de celebrar a liturgia, semanal. O que é o semanal, Frei? A missa dominical. É isso? A missa dominical. Então, eu posso celebrar dia a dia, tem a celebração dominical, certo? E eu tenho uma celebração, que eu posso falar assim, no tempo do ano, que foi o que eu expliquei primeiramente. Lembrando que, inicialmente, só uma curiosidade, inicialmente, só se celebrava Páscoa, certo? Aquele momento ali. Depois, aquele momento grandioso, se alargou um pouquinho. Não é só Páscoa, não. Vamos fazer ali um trido, né? Isso é uma festa maior, um trido. Depois se alargou um pouquinho mais, não, a semana ali, a Semana Santa. E depois se alargou para, no caso que temos hoje, missa diária, missa todo dia. Tá? Mas só como curiosidade, trazendo isso aqui. Então, ficou compreendido. Forma de celebrar diariamente, liturgia das horas, conhecido como ofício divino. Semanal, a missa dominical. Anual, os dois momentos fortes, tá? O momento forte que é o Natal e a Páscoa, onde eu tenho a preparação para o Natal, que é o Advento, a preparação para a Páscoa, que é a Quaresma. Compreendeu? Só uma curiosidade. Frei, por que a gente celebra tanto a Páscoa? A Páscoa, a celebração da Páscoa diz a libertação, o povo que foi libertado da escravidão do Egito. Por isso que os hebreus e o povo celebravam a Páscoa, celebravam a sua libertação. Tá? Jesus, ao morrer e ressuscitar, nos libertou num cativeiro, não mais da escravidão dos egípcios, e sim da escravidão do mal, do pecado. Estão compreendendo? Por isso a nossa Páscoa. Então, o que foi a Páscoa? A Páscoa foi a passagem daquele povo saindo da escravidão.
E a Páscoa de Cristo é essa passagem também que ele fez, morte e ressurreição, nos tirando também, nos libertando da escravidão do mal. Tá? Em relação a esse momento todo aqui, eu creio que eu contemplei os tempos litúrgicos, né? Falei de forma resumida, mas deu para entender como é que a gente celebra a nossa liturgia. Tá? Tem 2 pontos aqui que eu trato depois, que é Dias Santos e Guarda, né? E jejum de abstinência. Tá? Deixa como, eu acho que é um ponto melhor para a gente trabalhar como curiosidade, como dúvida, alguma coisa do tipo. Porque senão eu não vou conseguir falar de sacramento, porque já são 9h15. Eu vou só falar rápido de sacramento, mas eu vou retomar no próximo encontro, porque eu estava analisando o conteúdo que tem para frente, né? O conteúdo ele é mais diluído, tá certo? Ó, o capítulo 4 fala vida nova em Cristo. Vida nova em Cristo vem depois do sacramento, da minha vivência. O capítulo 5 esclarece alguns pontos. A gente já está esclarecendo aqui no dia a dia, mas também nossos encontros a gente vai esclarecer alguns. E o capítulo 6, né? O capítulo 6 é a oração do católico. A gente vai só passar por cima e conversar um pouco mais. Então, como esse conteúdo, como essa questão do sacramento, né? Como esse conteúdo desse capítulo é muito denso, eu acho que não vale a pena a gente passar por cima. Então, eu vou só falar um pouco dos sacramentos, tá? Se vocês concordarem. Fala um pouco dos sacramentos. No outro encontro, eu retorno com os sacramentos, aprofundando mais um pouco e dando sequência no capítulo, e a gente consegue, no encontro, e a gente consegue, sim, encerrar no outro encontro. Pode ser assim? Então, pronto. É tanto que eu não vou nem olhar para o livro, como eu vou só resumir o sacramento rapidinho, né? E abrir para as perguntas. Sacramento, como eu falei no início, é um sinal visível da graça de Deus invisível. Então, os sacramentos, todos os sacramentos foram instituídos por Jesus. Tá? Então, quando eu for apresentar a vocês, eu vou trazer qual passagem da Bíblia foi instituído, qual o intuito de ser instituído, todos eles. Tá certo? Então, e o detetor desses sacramentos foi confiado à igreja. Tá certo? Nós temos 3 tipos. Nós temos sacramentos de iniciação, os sacramentos do serviço e os sacramentos de cura. Tá? Iniciação, Frei, seria o quê? O batismo, que é a porta para todos os outros sacramentos. O batismo é a porta. Quando eu for falar dos sacramentos mais aprofundados, eu vou trazer isso mais profundo. Vou trazer símbolos, vou trazer sinais também, vou contemplar. Por exemplo, porque geralmente, quando é possível, a nossa pia batismal fica na porta da igreja, na entrada, porque ali já está significando que é a porta, é a entrada. Certo? Então, eu tenho o sacramento do batismo, onde naquele momento ali, eu me conformo a Cristo. Né? Eu mergulho e saio da água, isso é, entra um homem velho e sai um homem novo. Ali é a morte e ressurreição de Cristo. Então, naquele momento, eu morri para o homem velho e saí um homem novo. Tem todo esse significado da questão do batismo que eu vou trazer no próximo encontro. É a abertura. Depois do batismo, Frei, depois do batismo eu sei, a primeira comunhão, né? Teoricamente, sim. Na verdade, depois do batismo é a crisma. Porque eu me batismo e depois eu confirmo a minha fé. Certo? Mas por questões pastorais, por questões de compreensão e com o andar que foi passando a vida da igreja, ficou estruturado da forma que nós conhecemos hoje. Batismo, naquela idade ali, primeira comunhão e os 15 anos a crisma. Né? Mas a sequência da iniciação eu batizo, eu confirmo, né? Confirmação, que é o crisma, e eu, agora adulto na fé, comum. Certo? Vou trazer outras curiosidades em relação a isso. Isso aqui, eu terminei, né? Não, comecei. Quando você faz esses 3 sacramentos, você está iniciando a sua vida cristã. Por isso que é um sacramento de iniciação. Estou começando. Né? Eu estou começando. Frei, eu disse que tem mais 2 grupos. Eu tenho um grupo chamado de sacramento de serviço. Certo? Quais são eles? É o sacramento da ordem, né? Que são os diáconos e os presbíteros, e os bispos, nos seus 3 níveis, né? Diácono, presbítero e bispo. Tá? Por que eu estou falando presbítero? Porque eu não costumo muito usar o padre, quando eu estou explicando, né? O padre, né? O sacerdote, porque aí eu limito a uma função. Né? E o presbítero é aquele que preside ali o presbitério, que é aquele que significa o quê? O ancião, é aquele que tem um conhecimento, é aquele que ensina. Tá? Então, seria o presbítero. Né? O padre é na imagem de pai,
O sacerdote é o que é a oferta, mas todos nós somos sacerdotes, né? Sacerdote, profeta e rei, conforme Jesus. Então, por isso que eu falo do presbítero. Então, tem um sacramento, né, da ordem, que é nos seus 3 níveis, diácono, o padre e o bispo. Tá? Mas eu disse que da ordem são 2. Tem. E tem qual é o outro serviço? Matrimônio. Então, quando você tem o seu enlace matrimonial, certo? Quando você tem o sacramento do matrimônio, aquele ali é a sua missão, é o seu serviço na igreja. Você, por ser um casal, por ter o sacramento, já é um serviço. Assim como o padre tem a sua missão, ali tem o seu serviço, que é o sacramento da ordem, você tem o seu, que é o matrimônio, a sua graça matrimonial, onde você está ali para testemunhar a sua fé, como um casal, como 2 que se formaram um, com tudo isso que eu vou trazer mais aprofundado no próximo encontro, certo? E nós temos os sacramentos que chamamos sacramentos da cura, que, como vocês sabem, são os outros 2 que estão faltando. Seria o quê, Frei? Sacramento da reconciliação, tá? Eu acho que é melhor te usar reconciliação, porque o sacramento não é da confissão, é da reconciliação. É o momento que eu me reconcilio. A confissão é um ato do sacramento. O sacramento da reconciliação, ele tem 5 passos. Né? Eu tenho uma atrição, contrição, confissão, eu tenho a reparação e a absolvição. Eu tenho 5 passos para aquele sacramento. Né? Então, eu não gosto muito de chamar só de confissão, porque eu resumo. Então, o sacramento da reconciliação, onde você se reconcilia com Deus. Né? E a unção dos enfermos, que antigamente era chamado de extrema-unção, que eu acho que mudaram porque assustava muito, né? Ninguém queria ser extrema-unção, achava que estava morrendo. Mas a extrema-unção não é isso. Aquele momento é para lhe dar uma graça, para você lutar com aquele momento e também se preparar para a partida. Porque nós temos, sim, medo da morte, né? Não dá para te negar que tem medo da morte. Quem diz que não tem, de alguma forma apresenta. Mas, na verdade, a morte é o nosso caminho para a ressurreição, é o nosso caminho para o reino definitivo. Tá? A gente não tem uma compreensão bem da questão da morte. Né? Mas, nesse intuito, sabendo que a morte é ali onde eu ressuscito, né? Onde a minha fé me diz que quando eu ressuscito em Cristo, eu tenho aquele sacramento que ou ele me ajuda a vencer aquele momento, ou ele me prepara, né? Ou ele me prepara para uma partida. Tá? Então, resumindo, nós temos quantos sacramentos? 7 sacramentos, tá? 3 de iniciação cristã, 2 de serviço e 2 de cura. Tá? Só como curiosidade, o 7, né, os números na Bíblia nem sempre são aleatórios, eles têm um significado, tá certo? Então, na compreensão antiga, né, nós teríamos o 4, que representa a humanidade, e o 3, a divindade. Uma compreensão muito antiga, sempre foi assim. Né? Dizem que o 4 é por causa dos 4 elementos, né? Terra, água, fogo, dizem que é pelos 4 elementos, mas o número 4 sempre foi a compreensão de divindade. Os 4 cantos do mundo. Está falando de quê? Compreensão da Terra toda. Então, o número 4 tem essa compreensão. O 3 sempre foi uma compreensão para a divindade. Tá? E se eu somar 4 com 3, eu tenho 7. Eu tenho o quê? A perfeição. Tá certo? Então, os números, eles têm uma simbologia, têm um significado, têm uma compreensão, tá? E é bom de ficar atento a eles também, porque nos diz muito. Né? A questão do número 10, o 12, o 6, tudo isso. Tá certo? E depois, se vocês quiserem fazer umas perguntinhas, a gente responde. Se sobrar tempo por curiosidade, a gente vai colocando isso, senão a gente deixa para outro momento. Tá? Então, nós temos os 7 sacramentos, que isso aqui, eu acredito que o que nos 7 sacramentos? É a minha perfeição, é a perfeição de Cristo presente e vivo na igreja. Tá? Como eu prometi, rapidamente sobre o sacramento, porque eu vou retomar esse ponto desse capítulo no nosso próximo encontro. Agora eu vou abrir para alguma pergunta, alguma colocação, né? E deixa eu ver com que formatinho eu estou aqui. Estou com a telinha certa. Bom, pode quem quiser, quem não quiser digitar, quiser abrir o microfone, pode abrir, fazer a pergunta objetiva, depois desliga, tá? Tem algumas perguntas aqui. Tá, Tem pode uma passar. de Ana Paula, falando do ofício da Imaculada Conceição. Tem de Lucilene. Tá, você anotou ou tá lá? Deixa eu olhar aqui. Tá lá no chat. Tá, deixa eu olhar aqui. Tem Ana Paula. É porque eu já disse a vocês que o Frei fala muito, né? O Frei fala tanto, se deixar aqui eu fico até meia-noite. Aí, às vezes, passa ali e eu não vejo. Estou passando aqui o chat, ver se tem alguma pergunta, se passou alguma. Depois daquela de Assis, aí para baixo tem algumas perguntas. Depois de Assis tem umas para baixo. Alteração, tá.
Tem o de Gilberto, que comenta alguma coisa. Me incomoda muito o fato de que as ações obrigatórias na Santa Missa têm uma melodia alterada pelos ministérios de música, né? Como a Assembleia pode participar. O direcionamento mesmo que se segue, né, assim, porque tem muita coisa que não é obrigado, mas é recomendado. Vocês vão entender muito isso na nossa fé. Tem muita coisa ali que não é obrigado, mas é recomendado, recomenda-se, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, me desculpe quem estiver escutando. O que é que adianta eu ter uma voz super bonita, super bacana, e meu timbre ser lá em cima, e na hora de cantar um salmo, eu botar uma melodia, uma canção, um sobe e desce, que só eu vou cantar, o povo não vai conseguir responder. Entendeu como é? Então, assim, eu tenho como colocar a minha voz bonita, a minha colocação, de uma forma que a Assembleia vai participar. Eu tenho como chegar um pouco mais cedo também, né, que isso também tem direcionamento, chegar um pouco mais cedo, passar o salmo com a Assembleia, né? Eu tenho como usar canções, né? Ou essa missa eu vou inovar, vou botar só a música que eu quero. Mas o povo ali não vai cantar, não vai participar, tá? Ou então melodias que já são conhecidas. Lembrando, nós temos que, na igreja, nós somos chamados para servir e não para ser visto. Essa é a diferença que a gente tem que fazer sempre. É para servir, não é para ser visto. Nós temos muito lugar para dar show, né? Eu não estou falando da música, eu estou falando de muitas coisas, que às vezes a gente se perde. Às vezes, até numa forma de limpar um banco, eu quero inovar, assim, é uma comunhão, é uma comunidade, então tem um diálogo. Então, se você quebrar realmente, a ideia é o quê? É que se faça um processo, se faça um percurso e um caminho. É bom que o ministério cante bonito? Né? Mas a gente tem como incentivar também a Assembleia a participar. Né? Eu acredito que o direcionamento é esse, eu acredito que também tem essa tentativa de fazer, né? E nem sempre as pessoas fazem com maldade, às vezes traz para querer inovar, mas ainda as pessoas não pegaram. Mas eu também tenho tenho um questionamento que eu sempre faço às vezes. Se eu nunca cantar uma música nova, como é que as pessoas vão conhecer a música nova? Então, eu acho que tudo parte de uma dosagem, eu acho que tudo é um equilíbrio. Né? Eu ir com o tempo, mudando ali, desde que eu faça a forma da minha comunidade celebrar, e não a minha forma de celebrar. Né? Frei Velto. Pois não. Frei Velto, isso que o senhor falou é muito importante, porque essa de trazer o novo, a nova música, né? Tem gente que leva uma nova música, ou leva um novo jeito de cantar o salmo, mas por aquelas pessoas da comunidade, principalmente, né, e perdão se ferir alguém com as palavras, né, peço logo perdão, Verivelto, viu? Mas aquelas pessoas, muitas das vezes aquelas pessoas que já estão há mais tempo na igreja, já estão acostumadas com um certo estilo musical da igreja, quando vem um novo, às vezes até, isso já aconteceu em comunidades que eu participei, como quando vem um novo, elas até criticam. É algo novo, eu não vou conseguir pegar, isso a Assembleia não sabe, volta para o que estava antes. Entendeu? Por isso que eu acho importante, quando o senhor falou da dosagem, realmente tem que ter essa dosagem, tem que ter um novo... É um caminhar, né? É um caminhar. Porque a gente tem que partir do princípio que as nossas ações na igreja é sempre para gerar comunhão, sabe? Então, se a gente partir desse princípio, a gente não briga, a gente não se desentende, a gente vive bem a nossa fé, né? E não é um mundo, assim, das ideias, não é um mundo longe, não, é um mundo próximo. Tá? Então, assim, é sempre uma dosagem. O exemplo da música foi dado, mas eu peço até desculpa aos músicos, não é criticando a música, é porque é o exemplo mais prático de se dar. E o assunto ali era melodia. Né? Lembrando que existem melodias próprias para algumas coisas também. Por exemplo, vou dar um exemplo. É um ato penitencial, a roubo está lá. Eu vou botar um forró no ato penitencial, não fica complicado? Não, é realmente sem sentido. Tem certas músicas, realmente, que ela tem aquela melodia própria, que não dá para mudar, né? E que o Ministério de Música ele tem que ter essa ciência também, tem que partir essa ciência do Ministério de Música, de saber que aquela melodia, aquela música em especial, ela tem uma melodia própria e não dá para mudar. O Everton, é exatamente isso que eu falo. Por exemplo, o Santo. O Santo, quem compôs essa música, compôs de uma maneira, tem uma melodia. Essa melodia não pode ser alterada. É isso que eu falo. Eu estou na missa participando, eu gosto de participar da missa, de cantar as músicas. Mas se canta o santo de uma maneira e o glória de outra maneira,
que eu não consigo cantar, eu fico calado. Aí eu fico assistindo, viu, Frei? Eu não participo. Eu compreendi. Então é isso que eu estou falando aí, que me incomoda muito, eu tenho batido nessa tecla há muito tempo, o próprio Frei Francisco me disse que ele vem falando há muito tempo, mas parece que não tem jeito. Mas tem, se alguém tomar a frente, tem jeito. Porque a música, as músicas obrigatórias do Santo, do Glória, são músicas que foram escritas e têm uma partitura. Não pode ser alterada essa música, entendeu? Inclusive, o Papa Bento XVI falou isso. O acervo cultural da Igreja Católica musical é uma coisa valiosa, que não pode ser alterada. É isso? Não, seu Gilberto, eu entendo, acho que até o Frei Erivelto pode, né, se eu estiver enganado, ele pode me corrigir. Dentro da igreja, nós temos vários estilos de música do Glória, certo? Liturgicamente, que a igreja aceita, né? Como glórias de comunidades novas, né? Como Canção Nova, Comunidade Católica Shalom e outros glórias, que são litúrgicos, né? E então, muitas vezes, esses ministérios, eles querem trazer esse glória que também é litúrgico, certo? Não foge da liturgia, mas, às vezes, pelo fato de muitos ministérios não saberem dosar, o que é o dosar? É como o Frei Erivelto falou, nesse final de semana eu vou cantar esse glória, nesse estilo musical. No outro eu vou cantar o que a igreja já sabe. Por quê? Para apresentar uma nova música. Porque, às vezes, mesmo a pessoa não gostando, não gostando não, como é a palavra, mesmo a pessoa não sabendo na hora a música, ela pode escutar, pode ser bom ao ouvido dela, e às vezes ela procura também, né, ir atrás e aprender, né, e assim para tocar uma segunda vez, a pessoa ela já saber, já conhecer a música também, entendeu? É isso que eu queria um pouco dizer dessa diferenciação das músicas. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Frei Erivelto sobre este assunto. Até mesmo nos gêneros musicais, chamamos de mundanos, né? Uma música que é um samba não pode ser cantado em ritmo de pagode, que não dá certo. Então, esses cantos foram compostos, alguns há séculos. Não se pode pegar e trazer eles agora com outra melodia. Se a igreja quer ter outros cantos, que crie cantos novos com a melodia atual. Isso aí seria compreensível. Aquela questão. Outra coisa também que eu queria acrescentar: tantas mudanças, será que não é isso que está atraindo muita gente para a missa tridentina? Eu acho assim, pode ser que não tenha ligação, né? Mas assim, o que eu vejo é como se aquela questão que eu digo, a questão da paródia, digamos, né? Por exemplo, você colocou um samba, né? Você colocou um samba. Às vezes a gente quer colocar coisa que a gente vê que não cabe, né? Não é que o santo e o glória tenham uma melodia, existem várias, mas existem coisas que não cabem. E eu acho que às vezes não é nem melodia, às vezes também é a forma de colocar, a forma de cantar, né? Porque ele, para ser litúrgico, ele tem que ser num ritmo que contemple aquele momento, como vocês já colocaram, existem muitas melodias compostas para isso, e ele tem que contemplar a oração, né? Como eu falei, o glória, você não pode ser, o glória, ele tem que contemplar todo aquele momento da oração, porque tem um sentido de ser dito aquilo ali. O santo também, né? O momento todo do santo. Então, eu creio que, às vezes, pode ser que tenha uma ligação, mas eu não acho que esvazie, né? Porque se a gente fosse pensar assim, eu acho que da forma que leva alguém para a tridentina, pode atrair alguém que goste, né? Mas a gente não está ali para fazer campanha, a gente não está ali para ficar oferecendo produto. Eu acho que a gente tem que conduzir a liturgia de uma forma que Jesus fale na liturgia, e que não que eu queira mostrar, né, ou que eu queira aparecer mais do que ele, né? Mas, assim, como o senhor Gilberto falou, eu acho que tem jeito, sim, partindo da compreensão nossa, eu acho que tudo parte de um diálogo também, né? Da forma que você corrige, né? Da forma que você procura a pessoa certa para fazer, digamos, uma colocação, uma reclamação. Se a gente partir desse princípio, a gente consegue, né? E sempre baseado, olha, a gente não tem isso aqui, a gente poderia usar isso aqui não, porque eu acho que vocês estão cantando um glória, que a comunidade, se perceberem que a comunidade não está acompanhando, assim, na forma de um diálogo, né? Mas olha, tá vendo aqui que tem uma melodia própria, não fica tão meio assim, sem sentido? Dessa forma que eu acho que a gente consegue alcançar e fazer um ritmo. Tá? Então, só vou
Agora, eu falei, eu acho que a gente pode começar encerrando as perguntas, a gente vai responder no grupo. Deixa eu só passar aqui rapidinho, só para essa daqui, certo? Essa questão da música, essa questão do Glória do Santo, a gente vai retomando também, porque é sempre interessante a gente se alinhar. É até bom que a gente vê como a nossa comunidade pensa, né? Eu acho que também tem que ser isso. A minha forma de pensar é uma, como é que o outro pensa? Aí, a partir daí, eu parto do princípio, até onde a minha opinião ou o meu jeito pode ser que iniba ou tira o espaço do outro, né? Isso aí é até bom de se expressar, porque a gente vai pensando junto e vai crescendo como comunidade. Eu parto sempre desse princípio. Quando eu expresso o que eu sinto de uma forma, né, sem perder a santa caridade, eu consigo expressar o que eu penso e ter um diálogo com o próximo. E assim a gente alinhar e os dois terem o agrado do coração, digamos assim. Tá? O Assis colocou aqui, o livro não menciona o viático. Né? Não menciona o viático. Na verdade, o viático é a Eucaristia. É a comunhão. Então, como o sacramento é a própria Eucaristia. Certo, Assis? Estão te respondendo. Só que o viático Está correta a sua resposta. O que eu achei a fragilidade do livro é porque, digamos que as pessoas ficaram sem conhecer esse termo, entendeu? Mas ainda bem que o senhor trouxe e te apresentou, mas eu acho que é o termo que... Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido esse termo aí. O viático? Agora eu estou sabendo. Viático é um termo usado para, digamos assim, a pessoa está ali é a última comunhão da pessoa. Entendeu? É o seu viático, a sua preparação final, a última comunhão da pessoa. Então, eu acho que por isso, mudando aquele termo de extrema-unção, daquelas coisas de final que a pessoa tem medo, né, eu acho que devem ter parado de usar o nome viático, deve ser. Deixa eu só seguir aqui. Só para ver aqui rápido, eu acho que sobre a celebração missa ser um ato público, e no caso, os casamentos particulares. O casamento particular a pessoa ali, por exemplo, se você entrar numa igreja lá, a pessoa não tem o direito de colocar para fora, não. Eu só acho um pouco não pensado, né, ser um casal ali que chamou sua família para celebrar um momento, que publicamente, está ali aberto, fica nos escritos, nos documentos da paróquia, e você querer estar lá no meio da igreja, eu acho que você pode ir. Eu tiro porque lá na paróquia, na matriz de Fortaleza, quando tem uns casamentos, aí tem uns coroinhos que ficam perto, o pessoal que mora perto, eles vão lá ver a noiva, vão ver o noivo, né, eles acabam participando da celebração, sem nem ser convidado. Mas, em si, a celebração em si é um ato público, né, naquele momento ali. Agora, lá o buffet já é outra coisa, né, aí você tem que pegar um exibívelzinho que é carinho que só ele. Vou seguir aqui. Não só os casamentos particulares, mas também as missas de falecido. As missas de falecido e batizado não são privados, são atos públicos também. É como eu falei, nós estamos juntando as pessoas que têm aquele contexto. Por exemplo, é meu falecido. A missa do falecido do meu pai. Faleceu, aquela missa, as minhas pessoas, se qualquer pessoa entrasse ali, ela tinha o direito de participar da celebração. Tá? Então, não é privado. A cerimônia ecumênica pode ser sem a comunhão? Sim. Sim, porque, como eu falei, é uma cerimônia ecumênica, né? Mas só que é um assunto muito, muito discutido ainda, muito polêmico, que eu acho melhor de trazer com mais conteúdo, tá certo? Então, só respondendo a pergunta, sim, mas eu acho que é melhor trazer como conteúdo, porque tem gente que não aceita, né? Tem gente que não gosta, tem padre que diz que não celebra, então, assim, o que eu queria colocar com o ecumenismo é mostrando que é uma obrigação nossa promover a unidade, porque é um desejo de Deus que seus filhos sejam unidos. Isso não quer dizer que um vá anular o outro, ou que um vá aceitar à força o outro. Tá? Isso quer dizer que deve ser promovido. Mas a forma de ser feito, eu acho que ainda é bem conversada e é bem polêmica ainda. Mas a gente pode trazer com mais detalhe, viu? É isso, ó, a Sandra fez uma boa colocação, né? Faz parte do ministério, né? E ela e o seu Biraci procuram atender a recomendação da igreja. Então, já é uma forma de se expressar, né? Eu busco atender. Né? Só que, às vezes, também a gente tem uma complicação, porque é difícil atender todo mundo. Né? É difícil agradar todo mundo, não dá. Mas aí, pelo menos, mantendo o que é o certo, o que é o correto e o essencial, né? Tudo bem. Pessoal, ficou um pouco tarde, tá certo? E para a gente não perder o compromisso que é o do nosso horário, eu vou pedir a vocês para... Tem mais dúvida? Pode colocar no grupo. Seria bom interagir no grupo. Vocês perceberam que o grupo não está sendo fechado, a gente está deixando aberto, né? Graças a Deus, ninguém está botando lá Evangelho do Dia. Ainda bem que o pessoal não está fazendo isso, porque todo mundo já leu o Evangelho do Dia em casa, não precisa ler no grupo. É isso? Ainda bem que eles estão colocando, porque no grupo a gente... Porque senão, quando colocar, o Evangelho dá 10 tamanhos o Evangelho do Dia.
Aí, mais 2 vezes dessa aqui eu perco a pergunta, né? Então, fica interessante a gente ir trabalhando no grupo. Algumas perguntas, algumas questões, eu vou fazer um resumo do que eu fui dito, vou colocar lá também, tá certo? E se ficou alguma coisa a desejar, a gente contempla no próximo encontro. Tá certo? Podemos encerrar? Você pode dar aviso para a gente encerrar. Sou eu, né? Aí agora, só reforçando isso mesmo, assim, de ser importante, isso que o Frei Erivaldo falou, que a gente trate no grupo os conteúdos ligados ao curso, né, ao encontro, à formação, e não outras coisas. E só um instantinho, só para não passar em branco o da Ana Paula, né? A compreensão de viático, essa compreensão que você está colocando, certo? É a comunhão levada para aquela pessoa que está enferma, né? Que está em possibilidade de entrega. Não ligada com a extremunção. A extremunção é outra história, tá bom? Quando eu falei da extremunção, eu estava comparando os termos que evitam, às vezes, colocar. Né? Por exemplo, extremunção não, é unção dos enfermos, tá? E o viático tinha muito essa ideia de ser a última comunhão, mas ele em si, o viático o que é? É a comunhão em casa, né? É a comunhão para aquele enfermo que não pode ir até a igreja, tá? Eu falei de uma compreensão geral, mas você colocou correto aí, viu? Foi a Ana Paula. Tá? Então, pessoal, a gente falou muito da igreja, né, do ser humano, então fica um pedido aqui a nós, né, sermos modelo sempre e exemplo de como ser irmãos, né, respeitando uns aos outros, respeitando a opinião uns dos outros também, e caminhando junto, como a comunidade reunida dos batizados. Eu não poderia encerrar diferente se não for pedir a intercessão de Nossa Senhora. Eu peço sempre a intercessão de Nossa Senhora. Ela, como uma discípula fiel, ela que fez o seu discipulado, eu não canso de pedir que ela me ensine a cada um de nós a fazermos também o nosso discipulado, né? A vivermos bem a nossa fé, intercedendo por cada um de nós e nos protegendo de tudo e qualquer mal, e nos afastando principalmente de tudo que nos cause intriga e divisão, que intriga e divisão, isso é serviço de quem divide, do divisor, que é o inimigo, e não nós, que somos membro de um corpo místico que é Cristo. Então, eu vou rezar nossa Ave Maria, pedindo a atenção da Nossa Senhora que nos proteja a nossa casa, proteja a nossa família e nos conduza, né, nesse discipulado do seu Filho Jesus. Sempre nos apontando. Vocês prestam atenção que as imagens da Nossa Senhora, ela sempre nos aponta para Jesus, ela sempre aponta o caminho, a verdade e vida, né, que ela possa, dessa forma, nesse gesto, sempre nos apontar o caminho do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, nosso Pai Seráfico São Francisco, desça sobre nós, sobre cada um de nós, da nossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A todos, obrigado, boa noite. Até daqui a pouquinho no grupo, até esse dia no grupo e até a próxima terça, se Deus quiser. Tchau. O último que sai, apaga a luz e fecha a porta, tá? Obrigado. Boa noite, foi um prazer conhecê-lo. Boa noite, gente. Colocando uma musiquinha que vai ter encerrar enquanto o povo se despede, porque eu adoro música. Boa noite, Janete. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Vou jantar. Amém. Boa noite, Sandra. Boa noite. Até a próxima. Ai, meu bem. Oh, saudade. Vamos embora. Deixa aqui de artista. Bom, amigo. Aí, Helene. Amém. Obrigada. Beijo, minha querida Cíntia. Cíntia. Esse toca. Rapaz, cabelo comprido, olha aí. Então, pintou até o cabelo, tem cabelo preto. Cadê o Frei Erivaldo? Saiu? Já ligou o microfone.
Querem falar, querem cochichar, eu vou sair. Não, pode ficar. Pode ficar. Eu quero só dizer que eu não conhecia, né? Na verdade, eu conheci Aparece aqui, no aniversário da filha da Anísia, né? Mas foi tão rápido que a gente nem nós não conversamos. Então, assim, é um grande prazer, né, conhecê-lo. Gostei muito da apresentação, da dinâmica, né, de apresentar de uma forma bem tranquila e bem didática, né, que a gente vai entendendo, vai compreendendo tudo bem tranquilamente. Foi um prazer, né? Vai meio corrido, meio rápido, mas porque eu sou cearense. Cearense fala cantando mesmo. Eu vejo a hora você levantar e ficar dançando aí. Pois é. E aí, espero o mais rápido, né, para a gente se encontrar aí, começar vai ter muito tempo aqui ainda para a gente caminhar junto, né? Se Deus quiser. E conhecer melhor. Se Deus quiser, logo vamos estar todo mundo junto, né? Tá bom. Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço. Tá. Sandra, não pode... O que, Janete? Não pode, Milton. Pronto, eu vou sair agora, se vocês conversando um pouquinho, tricotar um pouquinho, tá bom? Tchau. Um abraço. Tchau. No pós-missa, né, Sandra? No pós-missa, para nós ficarmos lá, batendo aquele papo. Vou encerrar agora aqui a gravação. Andrezinha ali, ó, André.